a gente mergulha na necessária reavaliação, né, das nossas projeções que a gente fez antes da bola rolar para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Eu, Thiago Minhoca, Cássio e Pedro vamos retomar, né, tudo que a gente projetou. Depois de 10 jogos, a gente tem uma base mais sólida para reposicionar algumas equipes. Mas antes da gente ir para aquele quadro, a gente vai passar a limpo o que aconteceu até aqui na Série A. E Pedro Pereira tem aí, meu amigo, um acervo de informações, tá? Que ele preparou nas cores azul, amarelo e laranja, mudar, né? mas já foi avisado de que no próximo, tá? Lá na 19ª rodada, quando acabar, vai ter que dar uma repaginada aí. O amarelo, azul e laranja continuam sendo nossas cores, porém teremos um visual mais sombrio aqui nas lives. Mas, Pedro... Já vou destacar, viu, Fred? Isso aí vai ser nossa base por um bom tempo. Não, pelo amor de Deus. Porque não é só aquele negócio de pontuação, de tal, aí tem muita coisa. E olha que eu já falei para Pedro, em off, outras coisas a mais a acrescentar, então... Não, com certeza isso aqui a gente vai trabalhar muito aqui ainda. Opa, vou cair, mas voltei aqui. Beleza, espera aí que... Joga na mesa aí. Tá tudo ok. Tá. Eu não tô ouvindo normalmente, pra gente você não caiu não. Talvez seja aqui... só aí, mas aqui tá normal. Mas aqui o bicho pegou. Vai levando só pra organizar aqui 1 minuto, porque o bicho pegou aqui no computador. Mas a gente vai mergulhar aí. Veja só, quem já consegue ler ali do lado... Voltei, pronto. Voltou. Então, Pedro, apresenta aí, joga teu trabalho na mesa, porque o conteúdo aí é dos melhores. Beleza. Na verdade, no ano passado, um dos primeiros raízes aqui que eu participei, eu peguei algumas telas que eu mostrava lá no Twitter, no SC Bahia Números, e levei esse povo porque era tudo azul, vermelho e branco, né? Aí eu falei, esse ano eu vou fazer tudo aqui nas cores do podcast e tal, mas já vai mudar também. Mas é isso aí mesmo, faz parte. E no Raiz da semana passada, da Série B, foi semana passada? Não, 2 semanas atrás, né? Tô na dúvida agora. Mas a gente comentou também... Mesmo. Foi semana passada, né? E Minhoca até perguntou, será que tem aquelas telas aí pra gente mostrar, Pedro? E eu não tinha pronto. E aí nessa semana eu me dediquei um pouco mais a isso. Vamos mostrar o da Série A hoje, mas vai ter da Série B também no futuro próximo. E nada mais é que um guia para ir ajudando a gente nesse bate-papo aqui, né? Não vou mostrar tudo que tem aqui hoje, porque, enfim, são muitas telas. Mas, basicamente, é um dashboardzinho onde a gente pode passear pela Série A de pontos corridos desde 2006. Se a gente quiser ver a classificação aqui de 2007, na 10ª rodada, a gente consegue aqui. Enfim, a gente vai mexendo e tem alguns quadros. Mas era só para mostrar mais ou menos como é o funcionamento. E, mais especificamente para o programa de hoje, o que eu queria trazer é essa tela aqui. Foi uma tela que a gente trabalhou muito no ano passado. E aí eu vou explicar mais detalhadamente para quem está só no podcast e não está vendo a tela. É basicamente um quadro em que a gente tem a pontuação de edições anteriores da Série A na 10ª rodada, né? Obviamente a gente poderia variar aqui também, mas a gente está na 10ª rodada e nosso foco vai ser todo na 10ª rodada. E aqui ao lado a gente tem um segundo quadro onde a gente mostra as variações, o que está diferente em 2023, o que está saindo um pouco da curva. Eu até vi o programa de vocês sobre o esporte nesse final de semana e vocês faziam um comentário justamente baseado nisso, né? Mas sem a tela, comparando com edições anteriores da Série B, como que estava a tabela de classificação. E aqui a gente pode visualizar isso de forma muito clara. Esses clubes aqui que tem um pontinho vermelho... O dashboard foi esse aqui, viu? Oi? Foi esse aí, né? O dashboard do programa do esporte foi esse aqui. Foi bom. Foi massa o programa, eu assisti. E assim, já entrando propriamente dito na edição 2023, né, no tema do programa de hoje. Eu acho que o que me chama a atenção aí nesse quadro é justamente aquele bloco inferior ali, né? Que vai do 15º, que é o Bahia, até o último colocado, Curitiba, que é um bloco que a gente já consegue ver que pontua abaixo da média histórica para essas respectivas posições. O Bahia é o 15º, o Bahia tem um ponto a menos do que a média
da 15ª posição em edições anteriores. A partir do 14º isso já não ocorre mais. O 14º está na média, mas o 13º, 12º já são times que estão até acima da média. E isso já faz com que ocorra um gapzinho considerável ali do Cuiabá, que é o 14º, para o Bahia. Você vê que são 3 pontos de diferença. Então, é um bloco que começa a se distanciar dos demais. Claro que a gente está muito no início do campeonato ainda. Não necessariamente esse bloco de 6 times ele vai continuar inalterado. Pode ser que algum time desses 6 consiga sair mais para frente. Eu acho que ainda tem clubes que podem se juntar também a esse bloco mais para frente. Mas já dá uma ideia de times que estão ali nesse momento brigando muito claramente para não cair. E aí a gente pode até usar campeonatos anteriores como exemplo, né? Em 2021, a gente tinha uma situação um pouco parecida. A gente tinha era até pior, né? O 14º, a partir do 14º, já havia um bloco ali que pontuava também abaixo da média. E você vê que em 2021, isso não se repetiu. Isso não se refletiu no final do campeonato, né? Você teve uma pontuação relativamente alta para rebaixamento. Você teve o Grêmio caindo com 43, o Bahia em 18º caindo com 43, e o Juventude sendo o primeiro time. Que poderíamos ter a pontuação mais alta registrada se o Bahia tivesse vencido o Fortaleza, né? O Juventude cairia, né? Com 46 pontos naquele ano. Com 46 pontos. Exatamente. Tem outros anos em que situações semelhantes aconteceram. Aqui em 2014, por exemplo, o cenário era até pior. Era consideravelmente pior do que o de 2023, né? Você tinha o 14º pontuando 3 pontos a menos que a média, né? O 14º era o Botafogo, tinha 9 pontos. E nesse ano, esse desenho ali da 10ª rodada já mostrou uma pontuação ali mais baixa para o rebaixamento, né? O Vitória caiu com 38, o Palmeiras se safou com 40. Então, não é um desenho definitivo. A gente tem 2 exemplos aqui de anos em que o cenário ele se manteve mais estático e outros anos em que você teve uma evolução maior da zona de rebaixamento, né? De qualquer forma, é um bloco já que vai chamando a atenção. Pedro, dá só uma olhada em 2012, que é o menor registrado de um 15º, né? 8 pontos. E você tinha também um bloco ali que ia do 11º até o 18º, pontuando abaixo da média. Os 2 últimos até que estavam dentro da média, mas os 2 últimos nesse cenário aqui não fazem tanta diferença, né? O importante ficaria ali a gente analisar o 16º, 17º, esses times estão mais próximos ali do corte e da zona de rebaixamento. E aí você teve o Sport caindo com 41, a Portuguesa se safando com 45. Né? Que na prática seria... É aquele ano, né? Não, né? Não, aquele é 2013. Aí, o detalhe desse ano 2012 é que só o Sport da zona de rebaixamento teve alguma briga, né? Possibilidade. Pela permanência. Você vê que abaixo do Sport, o Palmeiras já vem com 34. É um ano de zona de rebaixamento afundada, né? Bem definida. E você vê que Palmeiras, Atlético Goianiense... A gente lembra bem, Pedro, esse Sport foi daqueles times assim, tava rebaixado e aí veio galgando uma reação completamente inesperada, falhou ali nos jogos finais. Acho que contra o Figueirense, né, perdeu um jogo fora de casa ou empatou. Acho que perdeu um jogo fora de casa que era bem importante. Foi. Saulo falhou e acho que aquele André Almeida perdeu. Não sei se foi ele. Henrique Almeida, aliás. Então, André Almeida, pô, pelo amor de Deus. É jornalista daqui, pô. Jornalista, pô, conflito contra o Almeida. Mas foi Henrique Almeida, bola de ouro do Mundial Sub-20. Perdeu o gol. Grande jogador. Tá até hoje aí, perambulando. Acho que foi esse jogo aí. São Paulo. O Sport. O Sport empatou com o Figueirense, né? Não, teve um empate com o Fluminense, campeão brasileiro, com o Fluminense salvando a bola em cima da linha, acho que aos 42 do segundo tempo. Foram esses 2 empates aí que quebraram. Que aí teve uma sequência. Deixaram a situação quase irreversível na última rodada contra o Náutico. E houve uma sequência aqui também de 4 derrotas, né? Corinthians, Portuguesa, Grêmio e Atlético Mineiro. Perdeu demais. Não, ali é só um trecho. Ali tem ali, ó, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14. Não dava, esse aí, se eu não me engano, o Sport passou acho que 500 ou 600 minutos sem fazer um gol, pô. Eu lembro que só foi que depois que fez um gol contra o Flamengo. Não sei se foi contra o acho que foi contra o Botafogo, contra o Flamengo, volta redonda. Contra o Flamengo.
Contra o Flamengo, passou um tempão sem fazer um gol. Qual é o mês que o Sport na Série A não pode nem ver que... Agosto. Esquece isso, porra. Essa sequência aí, Cássio, foi do Atlético Goianiense, um 0x0. E aí foram 5 derrotas consecutivas sem marcar nenhum gol. Depois um 0x0 contra o Náutico. E aí veio marcado 1x1 contra o Flamengo. Não, era um negócio, ficou assim, virou pauta, pô. Assim, o time simplesmente não fazia gol. E já serviu esse Sport 2012 já serviu aqui como exemplo de uma outra tela que a gente pode também visualizar. Não, a classificação. Sensacional, Pedro. Espetacular, né, velho? E só explicando. Até a CBF tem isso aí, pô. Eu até pedi para Pedro mostrar o do Fortaleza do ano passado, né? Que é o caso, né? Que é a maior recuperação, né? De um turno para o outro. Deve estar assim, que é 2022. O bom é que a gente tinha definido fazer os raios-x de rodada sem conversar diretamente com o Pedro. E Pedro trabalhou aí. É isso que eu tô te dizendo. A base toda agora vai ser isso aqui, pô. A base toda vai ser isso. Largamos. E só explicando um pouquinho para a galera, essas duas linhas que a gente está vendo, você tem a linha amarela, que é da pontuação, né? A evolução da pontuação do time no campeonato. E tem duas linhas ali mais finas, uma verde e uma vermelha. A vermelha é a que projeta a zona do rebaixamento. E a verde projeta uma classificação ali para Libertadores, um G6. Então, se a linha da pontuação está acima da linha verde, é porque é um time que está ali brigando pela Libertadores, né? Pelo G6. Se está abaixo da linha vermelha, aí o bicho pega, e a gente trabalha muito aqui com zona de abaixamento, a gente vai ver muita linha abaixo da linha vermelha, com certeza. Essa montanha aí não é qualquer um que escala, não, viu? Íngreme demais, meu amigo. Aliás, a gente já pode até criar logo o quadro, né? Além da linha vermelha. Além da linha vermelha. Baseado no filme. Boa. Terence Malik, né? Além da linha vermelha. Pois é, então acho que em termos de classificação, acho que o destaque é esse, né? Esse bloco aqui de baixo, pontuando já um pouco abaixo dos demais, né? Temos o nosso FMI também. Até o FMI foi Temos o FMI. Olha aí. Temos o FMI também. Olha aí, o FMI Na verdade, aqui tá o FMI de 2007. 2007. Acabaram com a unha de Fred, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo contrário, pô. Olha o FMI. Você tem ali Bahia, Corinthians, Vasco, Goiás, América Mineiro e Coritiba, já com um FMI significativamente negativo, né? Lembrando, tem que, se for os tais 45, menos 12 é o limite, né? O FMI quer dizer o quê mesmo, a sigla? Fred... Celso que sabe. Fire, Measure... Figueroa, Measure... Olha, Celso Figueroa's Measure Index. Pronto, Index, isso. E a lógica dele a propósito, mestre, o balanço... só dizer um parêntese. Espetacular. Espetacular. Tô de cara aqui, acompanhando de cara. Larguei, viu? O FMI, lembrando, é o balanço entre pontos em casa e fora de casa, né? Exatamente. Ou seja, quando você está negativo, significa que você está apanhando muito fora e você não consegue repor em casa para ficar pelo menos zerado, né? Tipo, se perdeu em casa, você tem que... Desculpa, se você perdeu fora de casa e você vem depois, na rodada seguinte, se ganha em casa, você tá zero, tá ok. Um time, é campanha de brigar pelas últimas vaguinhas da Libertadores. Ser zero, ficar com zero, você no mínimo terá entre 38 e 57 pontos. Porque pode ser 38 empates, né? O cara. Não, Cássio. É o caso. Não, porque o cara perde 2 pontos fora. Pelo amor de Deus. Isso, esse ponto voa, ele vai contar, né? O zero é 57 pontos, pô. Não, tipo, você empatou fora. Você empatou fora. E empatou em casa. Menos 2. Vai ficar menos 1, porque somou menos 1, exatamente. Menos 2 em casa. Então o cara termina com menos quanto aí? 19? Isso. Não, menos 38. 38 rodadas pode ser menos 38, né? Ou não? Ou é por rodada em casa só? Me explica bem aí, só para não tirar essa dúvida. É melhor seguir em coisas mais objetivas, né? Já que ninguém vai empatar os 38 jogos. Não, pô, só para tirar essa dúvida. Você sempre conta, são 19 jogos. Nem tu lembra agora. Não me lembro muito, Cássio. Veja só. A lógica do FMI é o que você
perde em casa, você tem que arrumar fora. Certo. Tá? Nesse caso ele perderia 38 pontos. Né? Se você fez 19 em casa, empates em casa, você perdeu 38 pontos. 38 pontos. Aí se você empatar o 19 fora, você fica com menos 19 rebaixado. Tá bom, saquei. Que aí é o que o quadro do Pedro está mencionando, né? PG fora é pontos ganhos fora de casa, PP casa, pontos perdidos em casa. Que aí, no então, caso, o valor. O cara ter 0 significa que o cara tem pelo menos 57, né? O que nos últimos anos é campanha não, pelo menos não. 0 é 57. Nesse exato momento, o Cuiabá que está zerado aí, se o Cuiabá vencer todos os jogos dentro de casa, ele pode fazer 0 fora, que ele vai terminar com 57 pontos. 57 pontos. E é o FMI que chama mais atenção, né? Porque o Cuiabá está ali na parte de baixo da tabela, 14º, mas com 0 de FMI, né? O FMI, normalmente, qual é a diferença do FMI? Porque criar uma forma diferente de ver a classificação. É porque ele joga a luz para quando a classificação está com um desajuste muito grande entre jogos em casa e jogos fora, ou até mesmo quantidade de jogos por time. Né? Então, ele filtra para times como os nossos, né? Eu acho que é uma característica dos clubes do Nordeste serem muito melhor mandantes do que visitantes. Né? São mandos de campo muito fortes. Né? Bahia, Sport, né? Todo mundo. O Ceará esse ano está uma exceção, mas exceções existem. Né? Eu acho que para o Sport nunca existiu, não, mas está existindo aí para o Ceará, por exemplo. Série B, não. Mas aí tem uma outra interpretação também, né? Que é, como o Pedro está mostrando aí, a questão do Cuiabá, ele tem 4 jogos em casa e 6 fora. O Cuiabá, quando ele igualar, ele vai ter esses 2 jogos ainda a cumprir dentro de casa, ele só tende a perder. Exatamente, no FMI só tende a perder. Ou ele vai continuar zerado, ou ele vai diminuir a pontuação dele. Como é o contrário, por exemplo, para o América Mineiro. O América Mineiro que vai ter 2 jogos a compensar para igualar, né? Ele está com 6 jogos em casa e 4 fora, e esses 2 foras para ele só vai poder, ou, no caso, manter ou aumentar. Então, o FMI também tem que ser interpretado dessa maneira, que é uma outra forma, que aí depois a gente pode até acrescentar mais, né, Pedro? Lá no isso, sem dúvida. O número de jogos para a gente saber quem tende a perder e quem tende a ganhar, por exemplo. Exato. No caso aqui é um quadro que compara os jogos com mandante e visitante. Nessa primeira coluna mostra a quantidade de jogos que cada um fez em casa e ótimo, fora. Muito bom, muito nessa segunda coluna mostra o percentual de pontos conquistados em casa e conquistados fora. No caso do Cuiabá, por exemplo, chama muita atenção, né? Que o Cuiabá conquistou a grande maioria dos seus pontos como visitante, né? Tanto que ele é o segundo pior mandante aqui nessa terceira coluna, a gente consegue ver, e é o terceiro melhor visitante, né? 55% de aproveitamento. Então é um caso bem, bem peculiar, assim, esse do Cuiabá. Totalmente. Muito. E acho que isso é muito comportamento dos mandantes quando enfrentam o Cuiabá, né? Que você não aceita outro resultado que não seja vencer o Cuiabá e muitas vezes você acaba levando fundo. Né? Colocando as mãos pelas pernas aí, né? Se precipitando, deixando espaço. Né? E quando o Cuiabá joga em casa, acontece o oposto, né? Aqui... Fala, Pedro. Aqui a gente pode ver, né? São 2 quadros diferentes, na verdade. Dividindo ali os resultados do Cuiabá, no caso, que foi o time que eu selecionei por turno. Mas eu queria mostrar mais o segundo, que ele divide entre jogos em casa e fora e distribui ali de acordo com classificação, né? Então você vê que o Cuiabá ele perdeu todos os jogos que fez contra equipes do G6, em casa e fora. E na parte de baixo da tabela ele conseguiu bons resultados, especialmente fora de casa, né? Ganhou do Cruzeiro fora de casa, ganhou do Goiás e do América, empatou contra o Corinthians, mas em casa ele não foi tão bem, empatou com o Curitiba e empatou com o Bragantino. Pois é, mas esse é muito legal, porque dá para saber aonde ele está ganhando os pontos, né? Se é em cima, se é embaixo. Então, esse é muito interessante. Eu acho bem legal isso. E eu acho que, por fim, só para a gente já matar aqui esse dashboard, tem um que eu acho muito legal aqui, que eu estava até conversando com o Minhoca também antes, que é uma visualização assim que mostra campanhas anteriores. Por exemplo, no caso do Bahia, o Bahia tem 10 jogos e fez 9 pontos.
Então, aqui eu consigo filtrar. Puta que pariu, espetacular. É isso. Esse é espetacular, pô. Tô te falando, pô. E a gente pode filtrar tanto por pontos quanto por gols também, né? Se tal time sofreu tantos gols, a gente pode filtrar aqui também. Mas ele traz as campanhas Vamos anteriores. falar do Bahia por pontos, isso é bem interessante. Pois é, Bahia por pontos. Bahia tem 9 pontos com 10 jogos. E o que foi que aconteceu com essas equipes? 33% caiu. Você teve o Vasco de 2015 caindo, Goiás de 2015, eram equipes que também tinham 9 pontos na 10ª rodada e que acabaram caindo. Foram 6 rebaixamentos e 12 permanências entre essas equipes. Tem uma campanha de destaque que é do Botafogo. Um sinal do passado positivo para o Bahia, né? Isso. Aí você tem uma campanha de destaque que é o Botafogo, né? Que chegou em 5º lugar em 2016. Tinha uma campanha idêntica à do Bahia, até a 10ª rodada. E depois acabou chegando a 59 pontos. Terminou o campeonato em 5º. Então tem exemplos positivos, tem exemplos de recuperação. Mas também é uma quantidade ali relativamente considerável de rebaixados também. No caso do Fortaleza, por exemplo, Fortaleza tem 14 pontos, não é isso? Isso. E aí a gente pode filtrar aqui também. E foram 31 equipes. Tem um percentual considerável de rebaixamentos também para a pontuação, né? 29%. Mas tem um percentual também alto, de 29% também de G6. Então, as equipes que fizeram essa campanha que o Fortaleza está fazendo conseguiram chegar em um patamar mais alto da tabela, né? Teve título, inclusive. O São Paulo, em 2008, foi campeão brasileiro. Então, você vê que né? Tem até é uma pontuação que já muda. Tem uma campanha de título aí, né? Pedro, meu amigo, veja só. Esse gráfico foi foda. Esse é o que eu mais gosto. Esse é o que eu mais gosto aqui. Veja só, foi o que eu mais gostei também, viu? Esse foi foda. Os outros, assim. A gente esse aí o cara olha assim, escolhe o que é que pode ser, né? Mete a pontuação. Esse aí a gente vai vendo rodada a rodada. Esse aí o cara vai clicando rodada. Esse dá até para trabalhar com projeção, né? Por exemplo, o Bahia com 9. Você bota a 11ª rodada. No caso, se o Bahia vencer, né? Coloca aí, Pedro, só para rodada 11, bota 12 pontos aí. Aí já dá para saber, vencer, né? Se o Bahia vencer no 11ª rodada, e aí já aumenta a probabilidade. Foi até legal, né? Porque com 9 pontos em 10 jogos, 33% das equipes haviam caído. Aqui até aumentou, 35%. Tem algumas situações como essa, assim. É melhor nem vencer, então, né? Se perder, vamos ver. Né? Se perder, vamos ver. 33. Mantém, tá vendo? É melhor. Tô te falando, melhor perder, né? Melhor perder. Mas é contra o Palmeiras. O Bahia não vence em casa contra o Palmeiras. Sabe há quanto tempo? Ninguém chuta. Desde 88, pô. Desde 88. Eu lembro dessa conversa no passado. Era um choro da porra. Não, que não sei o quê. Desde eu tava em casa. A turma joga essa carta todo ano para ver, porque uma hora vai cair. Uma hora esse tabu vai cair. A turma joga esse... Cássio Cardoso já jogou essa carta aí desde que ele entrou no pódio. Essa eu lembrava. 88, né? E aí, se ganhar, vai ter aquela história. Mas não ganha em Salvador ou em qualquer em Salvador. Não, em Salvador. E nesse tempo ganhou lá. Ganhou em 2012. Bizarro. Ganhou em 2012. É por isso que tinha a história do verde, que quando tu jogava com verde dava um azar, porque isso foi sendo alimentado muito, né? Não é só por isso, não, né? O histórico contra times verdes realmente é pesado. Curitiba, Goiás, enfim, é pesadíssimo. Mas esse tabu contra o Palmeiras de jogos em casa é um dos mais longos assim, do Bahia. De cabeça já? Não tenho de cabeça não, mas é uma quantidade grande, assim, considerável. Quem tivesse no gráfico era Cássio. Queria ir o... Não, para saber, tipo, 10 jogos, 15 jogos, assim, o tempo já é bizarro. 35 anos. Na verdade, tem 35 aqui. anos já é um tempo bizarro. Eita! As cartas tem... Esconderam, foi. Tem aqui, mas é em outro dashboard. Aí teria que abrir aqui. Não, relaxa aí. Aqui tem. Ia falar alguma coisa desse. Se ganhar, vai ter aquela velha história. Pô, a última vez que isso aconteceu foi campeão brasileiro, né? E com certeza vai ter isso. No dia que ganhar, mas esse dia não chega. Pedro, o chat. O Bahia deveria ter torcido para o Sport eliminar o São Paulo, para que nas quartas de final da Copa do Brasil o sorteio tivesse dado Bahia e Sport. Aí bem lógico. Aí ia ficar muito na cara. Aí ia ficar um roteiro até forçado já.
Para quem não faz a menor ideia dessas épocas, os dois títulos nacionais do Bahia, o Bahia eliminou o Sport justamente nas quartas de final. Exatamente nas quartas de final. E o Bahia tem uma sina com quarta de final pesadíssima, não só contra o Grêmio, não só contra equipes específicas, mas a sina do Bahia em quarta de final é terrível. A última vez que o Bahia se classificou em uma competição nacional foi em 1990, contra o Bragantino na Série A. De lá para cá teve Sul-Americana, teve Copa do Brasil. Copa dos Campeões. Copa dos Campeões também, é verdade. Pedro, o chat está aqui fazendo uma ode, tá, ao seu trabalho. De que monstruosidade até uma que foi o BR que falou, até uma mensagem aqui que eu até guardei de Renato Vasconcelos. Fred, com o trabalho desse homem aí, nem a cor do layout eu mudaria. Pois não vai manter azul até o final, não muda mais nada não. Não, vamos ajustar isso aí. Não muda mais. A cor é essa, meu irmão. Se passar uma mão de tinta aí, pode dar problema. Mas a cor é a cor mais fácil de mudar. Tô ligado. A cor é mais tranquilo. Ô Pedro, aproveitando, o pessoal tá com uma certa dúvida dizendo que isso não é Excel, né? Isso é Power BI, né? Power BI, exatamente, né? é um programa chamado Power BI. Exatamente. Que é o que o Thiago Moura colocou aqui, né? Uma ferramenta de dados pesada. Mas excepcional, Pedro. Vamos contar muito bem as histórias, tá? Rodada após rodada com esse trabalho, né? Ganhou o Oscar aí de funcionário do ano. E a galera da Série B pode ficar tranquila que vai rolar de Série B meu também. Amigo, tem startup que ganha prêmio por muito menos aí, viu? Em breve, Série B também estará disponível. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E deu para a gente já ter uma ideia, tá? Claro que hoje Pedro apresentou muito mais o próprio sistema do que a gente foi a fundo analisando situações, né? Quando os times forem jogando, né? Quarta-feira, por exemplo, a gente tem, né? Quarta-feira que eu digo, da próxima semana a gente tem aquela rodada com Fortaleza e com Bahia jogando, e a gente já dá uma mergulhada e já vai entendendo aí, qualificando o nosso conteúdo para trazer uma análise para além do jogo, né? Isso é a cara do podcast 45, né? E não por acaso Pedro, Minhoca foram se juntando ao nosso time com o passar dos anos, porque é uma linha que a gente sempre curte muito comentar, dá espaço e eu acho que enriquece muito o trabalho, né? Mas hoje a gente tem ainda uma outra parte para fazer, que é a parte da redistribuição das equipes. Então, com toda a humildade possível, Alan, vamos retirar e colocar o nosso velho Canva da humildade. Manualmente aí. Estrangimento de Fred para falar esse negócio. Mas esse Canva é exatamente. Demais. O Canva é massa. Pô, Não, eu tô rindo porque o constrangimento tá real, velho. Tá. Vamos na honestidade aí, no limite da honestidade, tá? Ali em cima, pequenininho, está o nosso trabalho. Fred. Fala, esse é manual, É manual esse aí. Manual demais, pô. Alan vai trabalhando, estica, puxa. Se o mouse também não tiver ajustado, não rola nada aqui. Se o mouse não tiver, tá morto. É do mouse. Tá morto. Mas é o seguinte também, esse aí permite as nossas confusões. Bota para lá, bota no meio. Não, bota com 73% de distância pro outro. Dá para fazer isso aqui ok. Isso aqui tá de acordo com as nossas raízes, tá? Mas vamos lá, tá? Nossa projeção de antes do início do campeonato era a seguinte. A briga pelo título era restrita a 3 clubes. Palmeiras, Flamengo e Fluminense. A luta pelo G6 trazia Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians e Inter. O Longe do Caos integrava Fortaleza, América Mineiro, São Paulo
E a gente ficou naquela dúvida ali se o Bragantino estava longe do caos. Pelo nosso posicionamento, ele estava no meio do caminho entre o caos e a área da classificação que a gente mais trabalha, que a gente conhece melhor, que é o Nevozão Clássico, tá? E a gente trouxe Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Santos, Bahia, Curitiba e Cuiabá. Havia uma única Minardi. E para quem não acompanha a gente regularmente, tá? Minardi é aquele time que a gente diz o seguinte: aconteça o que acontecer, as coisas vão dar errado e ele vai ser rebaixado, tá? E a gente só colocou o Goiás. Para essa atualização, eu fui além da Minardi e criei mais um quadro, que é o quadro do rebaixado. Aquele momento em que a gente sentencia se o time está rebaixado ou não. Tá? Com 10 rodadas, Pedro, trabalha aí no seu arquivo, tá? Com 10 rodadas, o Fortaleza tinha quantos pontos no ano passado? Acho que tinha 3 ou 4. O Fortaleza tinha 6 pontos na 10ª rodada. Rodada, tá? Pode ser que houvesse algum jogo assim fora de ordem, mas considerando as 10 rodadas ali, ele tinha 6 pontos. Outra pergunta no sistema, Pedro. Times que têm 4 pontos na 10ª rodada, qual o percentual de rebaixamento deles? E vamos lá. 4 pontos na 10ª rodada, não é isso? Isso. 60% de queda. Foram 5 equipes e 3 caíram. Somente Palmeiras de 2006. Somente Palmeiras de 2006 e Ceará de 2018, ambas com 44 pontos, que é uma pontuação que poderia ter rebaixado em outros cenários. Com esses dados estatísticos de Pedro, com o futebol que o Curitiba vem jogando, eu pergunto: o Curitiba, ele sai da faixa do Nevozão Clássico para rebaixado ou para Minardi? Fred. Rapaz, vai lá. Não, é porque assim, em 10 rodadas, eu acho muito. É um debate que suscita 10 rodadas é suficiente para a gente já estar rebaixando uma equipe assim. Esse é o debate, né? Eu acho muito cedo também. Hoje eu não consigo dizer, não. Sério? Eu sei que o Fred já explicou, mas só para ficar. Por que o Minardi não é rebaixado assim? Porque o Minardi, toda corrida ele disputava, né? Então assim. Mas o Curitiba vai estar rebaixado disputa também, não vai. O rebaixado não vai sair do campeonato. Qual é a única maneira? Qual a única maneira que eu martelava o Curitiba já um time rebaixado? Mas se tivesse perdendo de goleada, velho, de todo mundo, pô. Porque todo mundo chega lá e faz 2-0, 3-0 no momento que quer. Então, eu acho que em 10 rodadas, mesmo o Curitiba muito mal, e acho que vai ser rebaixado, ele é uma Minardi. A ponto... Eu não lembro de uma equipe ter... Não sei se Pedro tem as piores campanhas em 10 rodadas, Pedro. Dá uma olhada aí. Porque... E saber, né? A gente já falou aí, né? No caso do Ceará e do Palmeiras, né? Equipes que escaparam. Mas, assim, tem que ser um começo, mas, assim, muito desastroso. É um começo péssimo. Mas eu não consigo ver o Curitiba. O Curitiba somou ponto aí com o próprio Cuiabá, somou ponto contra o São Paulo, somou ponto contra... Teve algumas equipes aí que ele tirou ponto. Não tem ninguém, assim, também fazendo com muita facilidade, não. Tá todo mundo vencendo. Até agora o Curitiba não ganhou de ninguém. Acho que vai cair, mas eu não... Eu ficaria mais tranquilo ao final do primeiro turno para usar essa faixa. Entendeu? Minhoca. Com 10 rodadas, tá no mudo, Fred. Vamos lá, só respondendo. Minardi, né? Só respondendo. Desce para Minardi. Só respondendo a Minhoca. A campanha do Curitiba, ela é atualmente a terceira pior, considerando as 10 primeiras rodadas. Ela só é melhor do que Santa Cruz de 2006, que tinha 3 pontos. E Atlético Paranaense de 2011, que tinha 2 pontos. Eu lembro. O Atlético Paranaense começou muito mal aquele ano e foi rebaixado, né? Foi o ano do... que eles ficaram rebaixados.
Tem até outras equipes que também fizeram 4 pontos em 10 rodadas, mas pelo saldo, ali, pelos critérios de desempate, número de vitórias, o Curitiba acaba sendo considerado pior. Então, Minardi também, Pedro? Minardi, eu concordo com o Minhoca. Eu acho muito cedo ainda para cravar também. Meu voto é Minardi. Um rebaixamento. Embora seja muito difícil, né? Exatamente. Eu acho muito difícil que o Curitiba consiga não cair esse ano. Mas também acho muito cedo ainda para cravar. Ele tem outros motivos, assim, né? Minardi. Teria que ter aqueles motivos, Fred, assim, primeiro ano de Série A, sabe? Nunca jogou uma Série A. Pô, o Curitiba já jogou várias, entendeu? Tem a questão da SAF agora chegando, acho que vai ter investimento, não sei se vai ser suficiente, mas tem uns elementos assim que se por acaso acontecer uma sequência, eu acho que aí o corte ficaria feio pra gente. Pô, rebaixar com 10 rodadas, mesmo a equipe muito, muito mal largando como tá largando. Cássio, rebaixado ou não? Não, Minardi. Eu acho que o rebaixado não cabe não com 10 rodadas não. Tende a cair, mas o rebaixado não tá. Vai disputar quantos pontos, meu Deus? 74 pontos ainda vai disputar. É muita coisa. Sem contar que ainda tem uma SAF que, se o time ensaiar algum princípio de reação ainda, de repente os caras podem fazer um aporte para tentar salvar o ano de alguma forma, com responsabilidade, mas tentar salvar o ano, ou seja, teriam de fazer um investimento. Não é o perfil do clube que Minhoca falou, de subiu ali, tá curtindo a primeira divisão, mas sem muitas perspectivas. Não é o caso do Coritiba. O Coritiba pode até cair, mas ele não sobe. A passagem da primeira divisão é permanecer lá com regularidade. E outro ponto, né, Cássio, que é uma coisa assim... Não vem conseguindo, mas no momento hoje, que o clube já fez. No momento hoje é fácil falar isso, como a gente falou do ABC na Série B, né? A questão do mando de campo. Mas o ano passado, o mando de campo do Curitiba foi determinante. A torcida do Curitiba bastou ter uma boa sequência jogando dentro de casa, o jogo lá se torna já complicado, entendeu? Então tem uns elementos assim que faz o Curitiba ainda brigar. Eu acho que ele é capaz até de ele entrar um pouco mais no bolo. Hoje ele está bem fora desse bolo de disputa, mas pode ser que, voltando a vencer em casa, né? Aliás, conseguindo a primeira vitória, volte a ter uma confiança. Então é isso, tá? Eu teria alguma dúvida. Eu acho que o Curitiba, pelo futebol que joga, pelo que fez na temporada até aqui, eu não vejo como encontrar uma curva, né, no destino para que ele supere 4 clubes. Tá? É difícil imaginar, porque você tem que ver também problemas muito graves em 4 times acima dele, mas eu concordo, né, com a prudência. Tá? Eu acho que a prudência ela é necessária. Tá? E Pedro trouxe, né, dentro do sistema, né, que ele apresentou aqui hoje, a gente já conseguiu fazer algumas consultas, e uma consulta relevante é que de 5 times, 2 escaparam. Tá? Ou seja, o Curitiba não precisa fazer uma revolução. O problema é que não há sinal nenhum até aqui de capacidade dessa equipe em passar a vencer. A gente não vê o Curitiba conseguindo vencer jogos contra times minimamente organizados. Não precisa nem ser de Série A, né? A gente viu as 2 partidas do Curitiba contra o Sport na Série B. E mas, Alan... Fred, só um outro detalhe também. O Ceará, por exemplo, a primeira vitória, que a torcida do Sport lembra bem, foi na 13ª rodada. 13ª rodada. Teve uma pausa, né? Teve uma pausa, tá? De Copa do Mundo. Mas assim, o Ceará, depois de muitos anos, voltando para a Série A, primeira vez, um elenco bem limitado e tal, Lisca conseguiu fazer aquele time. Mas eu acho que a gente isso faz, como... mas eu acho que a pausa ali faz a diferença. Todo mundo... Não, eu sei. Acho assim, que é uma influência razoável. Esse ano a gente está tendo agora nesse momento a pausa para a data FIFA. Se eu não me engano, vai ter mais 2 ou 3 pausas, entendeu? Pode ser que nesse período, e aí é que tá, a gente não sabe como o Curitiba vai apostar. Se Zago sair, será que vai trazer um treinador
que consegue fazer um trabalho, porque Curitiba hoje tem condições de trazer talvez um treinador que consiga, tipo, até jogar aquela ideia do quer pegar aqui esse trabalho, independentemente do que acontecer até o final do campeonato, você vai ser o treinador desse começo de SAF que a gente está planejando. Você vai ficar aqui desenvolvendo um trabalho a longo prazo. Então é por isso que a gente falou de maneira mais prudente quanto a isso. Porque o Ceará daquele em 2018 eu lembro demais. Eu e Rafael Brasileiro, quando o Ceará perdeu o jogo da 12ª rodada, a gente cravou. Agora é tentar fazer um campeonato decente até o final do campeonato. E o time conseguiu escapar, com uma rodada de antecedência. Então é bom a gente ter uma certa cautela, porque várias situações já aconteceram, né? Até de equipes, como foi o Inter, por exemplo. Não estou lembrando. O ano que ele foi rebaixado, Pedro, qual foi o ano? Dá uma olhada aí na 10ª rodada. O Inter, eu acho que era líder do campeonato, era G3, e foi rebaixado nesse ano. Ninguém cravaria o Internacional sendo rebaixado naquele ano. Então, o Inter é de 2016, não é isso? Acho que é 2016. Ele largou, era líder do campeonato, ficou acho que umas 4 rodadas nas primeiras 10, eu acho. O Inter na 10ª rodada tinha 20 pontos, era o segundo colocado. Pois é. Aí você imaginar o time com 10 rodadas, 20 pontos, vai cair? Pois aconteceu com o Internacional. E era o Internacional, né? Assim, não era um time, não era o Jabuti, né? Como diria João de Andrade Neto. João de Andrade Neto fazendo falta aqui hoje, porque com ele aqui, esse Curitiba... isso aí... Estava deletado. Ele ia dizer assim, ó, não bota em rebaixado não, deleta. Deleta. E vamos, assim, velho, se o Curitiba não cair, vai cair quem, né? Tipo, o Curitiba... Não, se o Curitiba não cair, meu amigo, são coisas diferentes, assim, veja só. A tendência é que caia, pô. Tem que passar mais 4 times. Assim, a tendência é que caia. Mas, nesse recorte do campeonato, ele é quase como se, veja só, passaram 10 rodadas. É um pouco além de como... Tipo, jogou 2 rodadas e falou, esse time caiu. Não é muito diferente, não. 3 rodadas e esse time caiu. O Curitiba está mal há muito tempo. Ele já estava mal antes de começar o Campeonato Brasileiro. Isso já poderia ser dito antes de começar o Campeonato Brasileiro. Não precisava ter as 10 rodadas para saber, esse time está mal. Esse time já estava mal antes. Mas ainda há muito campeonato. E o próprio exemplo do Ceará, de 2018, da forma como é possível mudar com algumas coisas, de repente, chega um jogador, meu irmão, o Marinho do Vitória, naquele assim, de vez em quando não precisa nem muita coisa acontecer. A sequência de vitórias do Náutico, né? Que foi em 2007. O Náutico virou vice-lanterna. O Lanterna era o América, que era o América de Natal clássico, até bater a chapa, e o Náutico era o vice-lanterna. Aí daquele vice-lanterna, o Náutico faz uma campanha de 8º lugar no retorno, com direito a 5 vitórias seguidas, jogando bola. Veja, aquele time que era vice-lanterna terminou o campeonato de 2007 tendo um ataque melhor do que o do campeão. O Náutico terminou o campeonato com mais gols do que o São Paulo. Então, assim, o Coritiba tende a cair, mas a quantidade de campeonato que ainda falta faz com que, depois de 20 anos de primeira divisão, que você fala, não, rebaixado não está. É possível. Os exemplos estão por aí que um time pode fazer alguma coisa. Eu acredito? Não, eu não acredito. Mas não é um absurdo acontecer. E tem um ponto também que eu acho que muitas vezes acontece no campeonato, que é quando uma equipe está muito mal, ela precisa de alguma coisa para acontecer, para o fator multiplicador acontecer. Porque quando você consegue, o Fortaleza ano passado, tudo bem que era um contexto, né? Manteve ali o Vojvoda e tal, trouxe muitas peças. Mas quando você vence uma primeira, você passa a jogar diferente cada jogo, sabe? Assim, com muito mais determinação e tudo mais, cada jogo se torna valioso. E aí, quando essa sequência vem de um jeito, meu amigo, você muda a situação. É só colocar, bota 3 vitórias seguidas do Curitiba hoje. A situação pode mudar. Agora é como o Mobim BR falou aqui, viu? Se o Curitiba não cair, é porque deu merda no meu sítio. Deu ruim. Ou então lá no Com certeza. O Santos já está preocupado. Alan, já pode colocar então o Curitiba ali, tá? Como Minardi. E eu faço uma outra pergunta. O Goiás, que era a Minardi apontada por nós, mais uma vez vencendo o Goiás e consegue se segurar ali no degrauzinho de cima, né? Subiu, não tem o que dizer, né? O Goiás sabe trabalhar na escuridão, nas profundezas. É isso, um time que não vai te dar ponto fácil, ganhou do líder,
uma das 2 derrotas do Botafogo é para o Goiás, e isso é uma carta gigante, entendeu? Então, assim, o Goiás vai subir para o Nervosão Clássico. O Goiás que eu conheço está pontuando a essa hora. Nem sabe, né? Tá jogando por aí. Isso aí tá fazendo ponto. Disse que Sander atingiu o número de assistências no Goiás que ele teve em todos os anos de esporte já. O problema, já vi que o problema era eu. Vou tomar até água aqui. Não, e aquilo, Fred, que você mencionou, quando a gente fez aqui... Foi bom para todo mundo, tá? Foi bom para todo mundo. Que o esporte tá melhor com o Cariús, o Sander tá melhor no Goiás. Essa mudança foi boa para todo mundo. Gerou um medinho ali, né, Cariús? Mas... gerou um medinho ali. Mas, teve um momento aí da temporada. Teve um momento que a troca não estava valendo muito. Deixava o outro mesmo, não aposta o real nem nele mesmo. Mas o ponto do Goiás, Fred, tem muito a ver com a sua análise quando a gente fez. Cássio tira o vídeo depois, né? Exatamente. Mas a questão do Goiás, ela ainda, obviamente, ela requer um cuidado maior da sua frase quando a gente fez aqui o primeiro, né? É o pior elenco da Série A. É o pior elenco da Série A. Já não sei. Eu acho que continua sendo. Curitiba, não sei não, eu acho que em termos de elenco, o Goiás é pior, mas vem jogando futebol um pouco superior, né? Eu acho que é um elenco que já entendeu a sua limitação e consegue fazer o algo a mais. Algo que o Curitiba, por exemplo, ainda não se entendeu como time. Então, o Apodi fez gol no Corinthians, entendeu? Gol de vitória. Então, assim, tem jogadores que realmente sequer enche os olhos de jogadores de Série B, de times de Série B. Mas quando você observa, o Goiás é uma equipe que tem uma tradição, já conhece muito. Aliás, é uma das equipes que conseguiu fazer uma das grandes recuperações de Campeonato Brasileiro, aliás, 2 vezes, né, em 2003 e 2005. Então, assim, é um time que todo mundo vai, como o Bahia, por exemplo, empatou com o Goiás, o sentimento era de perdemos 2 pontos. Resumindo, depois de 10 rodadas, a gente está cedendo a nossa própria teimosia, né? Porque a gente falou tudo isso, mas é ruim demais, não tem como não. Desse ano não tem milagre, não. Bota em Minardi. Até porque nem treinador tinha, né? E agora contratou um português aí, que eu confesso não conhecer. Acho que também não vai adiantar muito, mas é um time que, vez ou outra, vai estar tirando ponto onde menos ninguém espera. E aí já tem 8 pontinhos, né? Alan, pode colocar o Goiás no Nervosão Clássico, tá? Não, no Nervosão Clássico. Subiu aí um degrauzinho. Talvez não aí, mas não importa. Deixa ele no Nervosão Clássico. E mais uma pergunta que eu faço relacionada a Minardi. E é a última. E faz todo sentido que seja a última. O Vasco, horroroso, em crise, né, com tudo sendo contestado. Até a própria SAF, né, do 777, sendo fortemente criticada, contestada, colocada em xeque. O Vasco cai para Minardi ou segue como Nervosão Clássico? Lembrando que já na próxima rodada o jogo é Vasco e Goiás, né? Não, eu acho que o Vasco ainda fica no Nervosão. Não classificaria como Minardi, voto também. É o meu voto até também. Porque a gente sabe que o Vasco ele vem até passando problemas de atraso salarial e tal, algumas coisas envolvendo dinheiro, mas tem poder de investimento. O Vasco certamente vai se reforçar. E talvez esse poder de investimento aqui acabe tirando o Vasco de uma situação de Minardi. Não vejo o Vasco fugindo muito da briga contra o rebaixamento, não. Por isso é nervosão, assim, bem clássico, assim, para mim, o Vasco. Mas acho que longe de ser Minardi. Teria mais facilidade de colocar o Goiás como Minardi que o Vasco. Não, Minardi eu acho que é só o Curitiba aí. Era isso que eu ia falar. Porque para mim, o Minardi é só o Curitiba e o Vasco direita, né? Oi? Nervosão direita, pegando a direita ali, né? Ah, sim. Porque, na verdade, Alan já começou da esquerda para a direita, mas é como se fosse mais da direita para a esquerda. Exatamente. O Vasco está mais lá para a direita, que é já... Isso, acho que deve como o próprio Goiás, né? Isso aí, o sistema de Pedro não teria esse negocinho esquerda, direita. Aí esse é mais difícil. Não desafia não que ele faz. Providencia.
Olha, mas a questão do Vasco, o que mais preocupou do Vasco é porque era, se eu não me engano, ele e o Curitiba até chegou a disputar, né? A Copa do Brasil ali com o Sport, acabou sendo eliminado. O Vasco caiu até antes. O Vasco não tinha nada a não ser a Série A focar. E essa, para mim, era o futebol mais preocupante, porque era uma equipe que só estava focada numa competição, só jogava semanalmente e não conseguia melhorar jogo após jogo. Manteve Barbieri, o que eu não sei se isso na prática pode ser um problema sério. Agora, isso aí já é uma revolução, né? Porque a gente vê o Bahia sofrendo aí, remoendo, até já assimilando e já se resignando quanto à Paiva. Uhum. Tá? Até às vezes até já vê um olhar positivozinho ali, aqui, porque ninguém cai, né? Veja só. Barbieri e Paiva já teriam sido demitidos, recontratados e demitidos de novo. No futebol dos nossos tempos. Da mesma lógica, Castro no Botafogo. Na época do Carioca, a torcida queria que Luiz Castro saísse como técnico do Botafogo. Mas a forma contundente com que o Vasco foi goleado pelo Flamengo, né? Aquele não, eu 6-0 do Bahia, aquilo ali não ninguém escapava, não. Pô. Mas é isso que eu estou dizendo. No futebol, antes, certamente não bastaria nem sempre, às vezes, ter uma goleada. Às vezes era uma sequência de 3 jogos sem ganhar. Sim, mas é porque eu estou dizendo que aí são os... Sim, que seria, né, no contexto já da demissão. Mas eu vejo que o Vasco, para mim, está muito mais para esse nervosão clássico do que para a Minardi, porque é uma equipe que ainda, vez ou outra, não está dando um certo trabalho, né? Contra o próprio Fortaleza, jogou muito mal, tanto que jogou para empatar e tomou gol já no finalzinho, 2 gols no final. Perdeu para o Bahia, jogando lá no Rio de Janeiro. Né? Um jogo também que para o Bahia foi muito valioso. E até porque também era um jogo de 6 pontos. Mas é uma equipe que, assim, hoje, acho que é um forte... assim, né? O Vasco já até habitué de jogar a Série B. Mas eu ainda coloco um nervosão clássico, mais um favorito grande também a cair. Não, pode colocar lá no nervosão clássico, Alan, o Vasco. Mantém, né? É o primeiro, então, que a gente mantém da análise passada, tá? Vou trazer aqui o quarto time para o debate, tá? Foi um time já citado, né? Na hora que Pedro apresentou ali o sistema, que é o Cuiabá. Tem números de FMI interessantes, mas a Minhoca jogou inteligentemente aquele outro lado da moeda, né? Obrigações em casa que ele estatisticamente não está nem perto de cumprir nessa própria Série A. O Cuiabá não se move, né? Assim como o Vasco, a gente também deixa ele no nervosão clássico. Ele está conseguindo ser competitivo, ele não é a Minardi, mas assim, eu acho que ele não vai conseguir passar uma rodada sequer, por mais que Pedro tenha apontado que há aqueles 3 pontinhos ali, né, já querem abrir o hiato, mas eles também podem sumir, evaporar num sopro, né? Claro, não é o Curitiba, mas é aquela situação, né, Pedro? Se o Cuiabá escapar, também tá dando ruim. Tá dando ruim. Exato. E assim, o Cuiabá, eu falei desses 3 pontos, que é um hiato que chama a atenção na tabela hoje, mas 3 pontos é algo que você tira em uma rodada, né? Então, pulveriza, não é uma diferença tão grande a ponto de ele ficar mais tranquilo, não. Claro que não é 3 pontos para a zona de rebaixamento, 3 pontos para o 15º. Mas ainda assim, o Cuiabá tá muito na briga. O Cuiabá não fica sem olhar para o retrovisor em momento algum, de fato. Nervosão clássico, não tem como sair daí, não. E o Vasco pega Goiás e Cuiabá nas próximas 2 rodadas. Então assim, é vida para todo mundo aí, né? É jogo de vida. E claro, para quem não... Por Bahia, por exemplo, empate aí. Qualquer coisa aí é 2 empates. Não, já tá. Veja só. O torcer por quem do Bahia já começou intensamente. Você já joga... o Bahia já é aquele time que joga 6, 7 vezes por rodada. 6 vezes por rodada. Eu já falei assim que eu começo já no último programa da Série B, Fred. Para mim, isso aí a partir de agora é a primeira rodada, velho. Mas a Série B ainda tem umas confusões. Assim, a primeira rodada o cara já olha assim, isso foi bom. Na Série A tem essas coisas. Você já sabe quais são os times que você tem que torcer contra. Total, é mais fácil na Série A. O ruim da Série B é que você torce contra numa rodada e de repente o time tá... Novo Horizontino, como a galera começou largando, isso vai ser bom tirar um pontinho aqui, vai ser bom tirar um pontinho aqui. Deu uma porradinha lá no Castelão, todo mundo achou bonito. Daqui a pouco 18 pontos seguidos.
Todo mundo achou bonito aquele 3-0. E até Marlon turma pensou em trazer. Dudu de volta, turma quis todo mundo ali do pacote. Minhoca falou desses confrontos diretos aí da próxima rodada, que o Bahia tem que ficar atento, e o Bahia, nas 2 próximas rodadas, com confrontos dificílimos, né? Né? Palmeiras e Fluminense. Trabalhar mais na base da secação. A tabela do Bahia nas 2 próximas rodadas é bem chato. É trabalhar contra os outros. Mas o que eu ia falar do Cuiabá, a primeira, assim, tem a questão Davidson, né? Que tá dando ponto pro Cuiabá, que é isso que o Cássio mencionou, né? Quando a gente foi falar do Curitiba, né? Você ter um jogador, às vezes, que te dá ponto, te dá vitória, é fundamental. E o Cuiabá hoje tem o Davidson sendo essa peça. Apesar de ser um jogador também que pode te atrapalhar, né? Porque ele é um jogador muito, muito fora da caixinha, às vezes, que atrapalha no extracampo. E essa questão também da pontuação do Cuiabá, por mais que seja 3 pontinhos ali, na ideia de permanência, já é uma equipe que já está também elevando o sarrafo da pontuação. Imaginar que o Cuiabá vai ser Z4, pois é, ele já está com 12 em 10 rodadas, entendeu? E isso faz com que a pontuação para uma permanência, imaginando que o Cuiabá caia, aí já aumenta mais essa projeção. Então, Alan, pode deixar o Cuiabá aí onde estava, tá? Que é no nervosão clássico. Quinto time que eu puxo para a pauta. Um time que fazia uma ótima temporada quando a gente se debruçou nas projeções. Um time que ainda consegue dar boas respostas em determinadas partidas, mas não consegue regularidade de pontuação. A gente colocou o América Mineiro longe do caos e longe do caos mesmo. Tipo, à frente de São Paulo, à frente de Red Bull Bragantino. E 10 rodadas passadas, ele é um time de zona de zona de rebaixamento, né? Na porta, mas é de zona de rebaixamento. Porém, diferente do Goiás, diferente do Vasco, diferente do Curitiba, diferente até do próprio Cuiabá, diferente do Bahia, eu sempre acho que o América é mais competitivo. Tá? Que o América tem condição. Por exemplo, o América e Atlético Paranaense. Né? Ele, eu achava que era um jogo que ele poderia, né, vencer. Ele leva 2 gols, mas vai lá, batalha, faz 1, faz 2. Vocês acham que o América, por essa largada, por essas 10 rodadas, por estar na zona de rebaixamento, com uma pontuação muito baixa, não é só estar na zona de rebaixamento, é estar na zona de rebaixamento, e Pedro mostrou isso, né? Uma média histórica baixa. Cai um degrau, ele vira nervosão, inevitavelmente, né? Porque ele já está vivendo esse drama, né? O nome é quase definidor, né? Para mim, sim. Para mim também. Ele tá na listinha ele já não está mais longe do caos, noite, né? Tá na listinha da secada dia e noite, né? Foi abduzido pelo caos, né? Ele já não está mais longe do caos, embora, quando eu falei lá nesse programa daquele grupo ali de 6 times e que alguns ainda poderiam sair desse grupo, o América Mineiro, para mim, é um dos candidatos. É um time que ainda pode subir um degrauzinho. Lógico, teve um início muito ruim, perdeu as 4 primeiras. Nas últimas rodadas já vem começando a se ajudar um pouquinho mais. Dos últimos 4 jogos só perdeu 1. Mas não tem como tirar da reposição, não. No início excluiu, né, aquela possibilidade de que eles trabalhavam. Mas ficaria ali à esquerda, né? Caos. Eu à acho. esquerda do Goiás, assim, por essa fila, sim. E o América fica ali. Alan, pode colocar o América Mineiro, empurra a fila aí, o América Mineiro dentro desse nervosão clássico, tá? Lá para a esquerda mesmo, lá na frente. Não, é a direita. É o oposto. Teria que rearrumar ali. Teria que rearrumar, se quiser pegar os 3. Enquanto Alan se diverte aí com a dança dos escudinhos, que jamais a gente veria a dança dos escudinhos assim, tronchinhos, saltitantes, no espetacular lá, Sistema de Pedro. A gente segue aqui na arte rudimentar do Canva, mas eu vou chegar no Bahia, tá? Mas primeiro eu tô aos poucos definindo quem o Bahia
quem então, estará tá fazendo ao redor. Uma escadinha até agora. Exatamente. Perfeito, eu estou mostrando quem estará ao redor do Bahia. Porque, na verdade, chegou a hora do Bahia. Se a gente seguir no debate, chegou a hora de a gente falar do Bahia. Mas eu vou pular um pouquinho, porque eu queria falar do Cruzeiro, que surpreende, né? Um campeonato muito sólido do time mineiro e que já sugere, pelo menos, aí um longe do caos. Eu acho que é outro time que a gente ajusta a faixa, né? Eu não subiria para a luta pelo G6, não, mas eu acho que para longe do caos o Cruzeiro cabe, né? Sim. É porque teve um começo excelente, né? Nos últimos jogos deu uma queda de rendimento. Mas o Cruzeiro, talvez naquela mesma ideia que eu cheguei a falar do Goiás, né? Que o Goiás é uma equipe muito fraca e que tem ali limitações, entende a limitação dele. O Cruzeiro tem até peças boas, entende a limitação dele, mas ele esbarra também na própria limitação dele, né? Tem jogadores interessantes, o próprio Gilberto, né? Com passagem do Bahia, não está totalmente adaptado lá, nem tem jogado tanto como um 9-9-9, né? Tem jogado até, às vezes, caindo pelos lados. Então, eu acho que o Cruzeiro é aquela coisa, não estou totalmente seguro, porque essas próximas 9 rodadas pode a gente ter uma noção melhor do Cruzeiro, que já mostrou nas 5 primeiras rodadas um bom começo, nas últimas 5 aí, uma queda de rendimento, mas que dá para mudar para um longe do caos, porque acho que o trabalho do Ronaldo está sendo coerente, né? Na peças, o Pepa que chegou, a gente tinha muita dúvida se ia conseguir render, acho que está fazendo um trabalho ok, mas não acho que vai também chamar muita atenção nem para cima e nem para baixo também. Alguém discorda do Cruzeiro no longe do caos? Não discordo, não. A gente colocou Nervosão, foi, né? Tô olhando ali agora. Colocou Nervosão. Assim, não acho que tenha sido um absurdo, não. O Cruzeiro... Eu gosto muito do trabalho de Ronaldo também, Minhoca citou aí. E das SAFs, para mim, eu acho que até agora o trabalho que mais tem me agradado é o do Cruzeiro, que é um trabalho pés no chão, né? O Cruzeiro conhece a realidade atual dele, sabe que não é o Cruzeiro de outros anos. Eu acho que o Cruzeiro até pode caminhar mais próximo do Nervosão em alguns momentos. Mas eu acho que dá para manter ele longe do caos. Você vê que nas últimas 4 rodadas o Cruzeiro não venceu nenhuma, né? É um dos times dele que vinha numa sequência de jogos sem vencer. Tá muito na posição que tá hoje por conta do início. Eu vejo possibilidade dele ficar no Nervosão, mas dá para colocar longe do caos. Se eu fosse colocar, para ser mais justo, aquela posição do Red Bull Bragantino, que a gente colocou ali do... Tá saindo... Eu acho que quem tá lá é o próprio Red Bull Bragantino. Continua na dele, viu? Pode ser, mas qualquer coisa bota uma companhia. É porque eu ainda não sei... Porque assim, o Cruzeiro, ele veio, como disse o Pedro, 4 jogos sem vencer, caiu pro Grêmio dentro de casa, na Copa do Brasil... Vai voltar agora de novo. Mas o jogo da Fonte Nova foi um jogo, né? Bem quase ganha, né? Quase vence, né? Fez 2-1 e tal. Assim, é uma equipe que eu acho que vai estar brigando ali no meio. Eu não consigo ver crise no Cruzeiro. Mas também não. Assim. Mas eu acho que pode dar uma flertada ainda, viu? Também acho que pode dar uma flertada. Eu, sinceramente, eu tenho uma visão mais de maior estabilidade para a caminhada do Cruzeiro, até pelo perfil de quem está no Nervosão, tá? Pelo perfil da zona de rebaixamento, mas enfim. Então, Alan, já coloca ali no cantinho do amarelo Cruzeiro e Red Bull, tá? Red Bull no mesmo canto que ele estava, time que tá... Esse tá seguindo, não, lá pro lado aí. Lá na ponta. Deixa só o espacinho pro Red Bull, que é o espacinho dele, porque o Red Bull tá seguindo, esse tá seguindo exatamente a cartilha do que a gente posicionou, né? O Santos segue no Nervosão clássico. Se vocês disseram que o Cruzeiro tá na beirinha, eu acho que o Santos segue 100% no Nervosão clássico, né? Rodada por rodada. Nervosão. É melhor afastar logo esse lado para a direita, viu? Porque todo mundo que vai entrar vai ficar... vai ficar para cá. América Mineiro, Alan, coloca Cuiabá, Vasco e todo Goiás lá no cantinho. Lá no cantinho. Do meio para a direita.
precisa também ser tanto, não, mas deixa aí, vai Deixa aí. E aí o Santos fica lá coladinho no América, né? Na frente, né? Por enquanto, na frente. Mas a gente não precisa ser precioso demais, não. O importante são os blocos, tá? E aí vou até falar o que eu falei do América, né? O América, para mim, era um time que eu acho que pode ainda sair desse bloco de 6 que você tem lá nesse programa. O Santos é inverso. O Santos é um daqueles times que eu acho que pode vir para mais próximo ali dessa briga. Eu também acho. Para mim é muito nervosão. Não consigo ver o Santos hoje de forma alguma. É o famoso nosso, tá? Se eu tivesse na Série B, eu diria isso. O Santos é nosso. A semana do Santos foi horrorosa, né? Porque além de ser eliminado dentro de casa, na Sul-Americana, pega o Curitiba, onde todo mundo diz, aqui tem que ser 3 pontos, empata com o Curitiba. E aí se torna... Claro, a gente ainda respeita muito, que é um dos poucos times do Brasil que nunca foi rebaixado, mas todo ano tá lá. Todo ano o menino consegue salvar o Santos, vai perder o Soteldo, não tem dinheiro para pagar o Soteldo, e aí, não sei se o Odair Helman também vai continuar, né? Enfim. Questão de Agora, ordem... O grande trunfo, a grande vantagem do Santos, que faz com que o Santos tenha essa pontuação atualmente, é que ele conseguiu bons resultados justamente contra os times que estão ali na briga também no nervosão, né? Ele ganhou do Bahia, ganhou do América, ganhou do Vasco. Conseguiu bons resultados contra esses times. Daí pra cima não ganhou de ninguém, ou perdeu ou empatou, né? Mas contra os times ali da zona de rebaixamento, ele conseguiu. Mas tirando o jogo do Brasileiro contra o Bahia na Copa do Brasil, ele mostrou nivelamento. Exatamente. Era aí que eu queria chegar também, na Copa do Brasil. Ele acabou. Gustavo traz aqui, né? 8 jogos sem vencer com o Santos. E o Bahia foi superior ao Santos nos 2 jogos da Copa do Brasil. Isso, exatamente. Muito lá, né? Na ida. Sim. Questão de ordem levantada aqui por Diego. Quando a gente deu essa ré aí em Cuiabá, Vasco e Goiás, ele jogou aqui o seguinte: aproveita e põe o Curitiba um tiquinho mais para a direita, né? Tá muito longe do perto da faixa preta, né? Perto da faixa preta. Bota ele mais para cá um pouquinho. É nosso. É nosso. Tá bom. Aí, ó, tô dizendo a tu, não tem sistema que faça isso não. Só as mãos são capazes. Só um bom mouse, cara. Um bom mouse clássico daquele de fio, ó. Nesse estilo aqui, ó, o clássico. Multilaser. HP. E sem querer ser delete o escudo e some tudo. É isso aí. É nosso demais, Curitiba. Eu tô no terceiro mouse esse ano. Terceiro. Pode trocar pilha, cara. Quando ele para, normalmente é pilha. Não precisa jogar fora. Não, é o botãozinho direito que fica funcionando dobrado. Nossa, trabalha, viu? Mesmo jeito isso aqui. O cara aperta, meu irmão, seleciona e deseleciona ao mesmo tempo. Meu irmão, é horroroso do caralho. Tira do sério. Mas esse terceiro aqui tá durando agora. Troquei a marca. Com planilha que dá trabalho. Não dá, pelo amor de Deus. É enlouquecedor. Então vamos lá, tá? E outra coisa, a turma pilha é foda, é fio, porra. A turma é sem fio, a turma é foda. Wireless, irmão. Pedro Pereira. Que o Bahia está no nervosão clássico, todos nós sabemos. O Bahia está mais perto do Santos e do América ou do Goiás, Vasco e Cuiabá? O Bahia vai para a esquerda ou para a direita? O Bahia é hoje equilíbrio. Hoje, para mim, claramente, o Bahia está mais próximo do Goiás, Vasco e Cuiabá. Nervosão clássico raiz. Agora, a gente não sabe até que ponto o Bahia pode ir na janela, né? Fala-se uma quantidade considerável de reforços, 7 a 8 reforços. É a mesma lógica do Curitiba, né? Assim, que a gente tá falando assim. Eu acho que é uma lógica até mais... O Bahia tá mais na frente no processo, né, cara? Tá, eu acho também. Fred, tu é foda pra sustentar quando não, quer sustentar o negócio. Não é sustentar. Veja só, é óbvio que é diferente. Veja só, vou logo dizer, concordar com você. É óbvio que é diferente. Eu só tô pegando que esse exemplo do Bahia é um pouco do que o Curitiba pode fazer. Assim, todo mundo sabe que o Bahia vai fazer esse mercado. Isso é só para lembrar que o Coritiba também é um clube que tem a possibilidade de fazer isso. Só isso. Não estou dizendo que vai fazer o mesmo mercado que o Bahia, não. Não acho que vai fazer. O Bahia... perto, né? Agora, o Bahia, para mim, é uma incógnita. A gente não sabe ainda qual tipo de contratação que vai chegar. Eu acho que serão contratações que
irão elevar o nível do time, mas pode vir surpresa, pode vir jogadores desses mais jovens, né, que o City gosta de trazer. E se for esse o caminho, para mim vai ser uma decisão muito errada. O Bahia precisa elevar o nível do elenco, ainda mais com os problemas de contusão que vem tendo. E um debate que rolou muito aqui em Salvador nos últimos dias em relação ao rendimento da equipe em campo. Tem gente que defende a ideia de que o time rende bem, mas que não consegue vencer os jogos porque conclui mal ou porque é muito frágil quando é atacado, mas que esse fator do Bahia render bem poderia fazer com que o Bahia conseguisse melhores resultados daqui para frente. Eu acho que os bons rendimentos do Bahia foram em situações muito específicas. Eu não acho que são rendimentos que me dão a tranquilidade de ver um Bahia um pouco mais longe do nervosão. Para mim, o Bahia é muito nervosão clássico ali perto do Goiás, Vasco e Cuiabá. O que vai ser determinante é a janela. É aí que a gente vai poder ver se o Bahia vai poder ter um pouco mais de tranquilidade ou se vai ser briga até o fim. E nada além disso, tá? Tipo, dificilmente o Bahia vai conseguir ir além do ter um pouco mais de tranquilidade. É muito nervosão, assim, o Bahia. Aí é o ponto que eu queria até interferir. Porque, assim, eu já senti nesse Bahia, em muitos jogos, que ele pode sair desse nervosão, sabe? Em muitos jogos. Eu falei, o próprio jogo do Fortaleza, né, que eu fiz pela rádio, eu falei, cara, dá pro Bahia vencer o Fortaleza, viu? Tem chance. E eu senti isso em outros jogos. E é uma coisa que o Pedro também já tinha mencionado, às vezes o Bahia não saber aproveitar o melhor momento onde ele é melhor, quando foi o jogo do Inter. Terminou 2-0 o jogo para o Inter, o Bahia teve chance de abrir o placar, fez um primeiro tempo melhor e tudo. Então, assim, eu acho que esse Bahia, até o final do primeiro turno, ele pode demonstrar uma possibilidade de sair desse nervosão. Vai ter que ter uma série de fatores. Começar a aproveitar melhor os jogos, jogando da maneira como vem jogando, mas aproveitando melhor as oportunidades, os momentos que a partida se desenha. Mas a sensação que me passa é essa, sabe? Que o Bahia ainda não conseguiu trazer o resultado. Eu acho que a palavra é essa, o resultado para dar a mudança de chave, sabe? Eu acho que vai ter tropeços, acontece, uma equipe que está passando o que o Bahia passou durante a temporada, nesse altos e baixos, é normal, mas tem momentos que eu acho que o Bahia vai sair desse nervosão, até mesmo surpreender, possivelmente, em algum momento. Mas a questão é porque me para a dúvida ainda se Paiva vai conseguir fazer esse time ser mais consciente, sabe, dentro de campo, porque às vezes é isso, é o fator mais tranquilidade em determinados momentos de resolver uma partida que está faltando, sabe? Então, coloco ainda no nervosão, bem no meio aí, tá mais à esquerda do pessoal da direita, tá mais... É porque tem horas que se assemelha, né? Talvez o que o Bahia tem com o que o América Mineiro pode ter, acho que até tá mais próximo da esquerda do que a direita, sabe? Eu vou discordar um pouco de Pedro nesse momento, porque eu acho que o Bahia tem potencial a melhorar. Os jogos do Bahia me passam, às vezes, até mais confiança. Tem muita gente que tem essa sua visão, Minhoca. E eu não discordo totalmente dela, não. Eu apenas acho que os bons momentos que o Bahia teve em alguns jogos, eles não foram, assim, momentos tão brilhantes a ponto de você dizer, pô, o time tá perdendo, mas desse jeito aí vai ganhar em algum momento. Eu não acho que o América sinaliza mais isso do que o Bahia. Talvez. Mas, de fato, assim, o Bahia, em alguns jogos, o Bahia conseguiu estar perto de resultados mais positivos. O América não deixou escapar também em certas situações. Uhum. O próprio jogo contra o Fortaleza, que assim, eu tô falando mais de jogos do Fortaleza que os que eu lembro mais do que eu fiz, né? Ele faz 1-0, o Fortaleza empata, ele já faz o 2-1. O Bahia, meu amigo, eu não sei se o Bahia, nesse momento, ele consegue esse tipo de... Toma um gol, o Bahia às vezes sente. Só que ele já conseguiu fazer isso em outros jogos. Ele quase conseguiu um empate heróico da maneira que foi, pela arbitragem que foi naquele jogo contra o Flamengo, né? Então, assim, eu acho que tem uma certa similaridade do Bahia hoje com o América. Eu até consigo ver mais com isso do que, por exemplo, com o Vasco, entendeu? Não consigo ver o Bahia do lado do Vasco, do lado do Goiás, assim. Mesmo o Goiás conseguindo, mas, no geral, o Goiás se perde muito mais durante o jogo. E o próprio Cuiabá também, né? Mas a análise da gente é um pouco... do que pode ser, né? Do que vem sendo, o Bahia tá ali no meio. Mas é isso que eu tô dizendo, é a mesma coisa do América. Eu tô ligado. Mas assim, aí a gente tem que dar o tamanho do peso da mudança. Porque assim,
a gente entende que vai haver uma mudança no Bahia, para melhor, que seja para melhor, mas que vai haver essa mudança. A gente está meio que analisando aqui o peso disso, porque sem essa mudança, o Bahia está ali sem muita discussão. O Bahia está ali. Sim. E talvez mais perto da turma de Goiás, Vasco e Cuiabá mesmo. Mas aí é realmente da forma como cada um vai analisar o peso da mudança. E outra, a mudança não é só contratar, não, é contratar e encaixar. Porque contratar, o Bahia já contratou. Pô, o Bahia contratou 100 milhões de reais esse ano. Contratar, veja só, contratar não é só. Não resolve nada, não. Primeiro ponto, será que o Bahia vai contratar? Veja só, porque, repito, o Bahia contratou 100 ou quase 100 milhões de reais esse ano. Será que agora, por causa da situação desse time, o Bahia o grupo que gera o Bahia vai mudar o perfil das contratações? Ou vai simplesmente fazer mais contratações com esse perfil? Um cara de 10 milhões que estava ali, outro de 12 milhões que pode acertar o time, mas que você chega sem muita convicção se o cara vai ou não. Talvez não mude. Então a gente não tem tanta informação de qual será o perfil. Se o perfil for o mesmo que o Bahia vem fazendo, talvez a mudança no decorrer da competição talvez não seja tão grande. Então, assim, é só entender o peso que isso pode mudar. Eu vou colocar de uma forma em dúvida, porque eu acho que contratar o Bahia já contratou muito e simplesmente não encaixou. O Bahia, inclusive, se não me engano, é o terceiro do Brasil que mais contratou esse ano, tá? Mais do que o Flamengo. O Flamengo não precisava contratar, o time já estava lá, mas acho que foi o UOL que fez essa matéria dos clubes brasileiros que mais gastaram com direitos econômicos. Não sei se foi o UOL, Globo, enfim. Direitos econômicos em 2023. O Bahia, para mim, é nervosão e o meu voto, não, considerando que vai mudar, mas não sei até quanto, mas ele é bem no meio mesmo. O meu voto, assim, tipo, quando eu coloco o Bahia ali perto do Goiás, é pensando no Bahia de hoje, tá? Não, o Bahia de hoje é ali. O Bahia de hoje é ali. Aí isso, para mim o Bahia de hoje é ali. Mas eu tô adicionando um pezinho do que vem por aí. Só não vou adicionar um peso maior do que de repente, não, pô, vai contratar, pô, vai ficar longe do caos. Assim, eu não vou colocar não, porque eu acho que o Bahia já fez isso e até aqui não deu certo ainda. É isso. Então ele fica no meio termo ali, Alan. E eu concordo muito com esse desfecho de Cássio, tá? Na dividida das análises de Pedro e Minhoca, eu estava mais para Pedro, né, nesse posicionamento. Mas eu acho que Cássio arrematou muito bem. Eu acho que o Bahia, ele hoje tem um futebol, porque assim, o Bahia tem lampejos de um futebol acima de Vasco. O que eu quero dizer? Eu acho que o Bahia já jogou mais bola do que Vasco. Talvez ofensivamente. Goiás, defensivamente ele está tão mal quanto os outros. Defensivamente já jogou mais bola. Já jogou mais bola. Não, então, na produção ofensiva, porque produção ofensiva, jogar bola, se defender do Bahia não jogou, não. É muito ruim. Paiva até agora não mostrou em nenhum momento solidez, sequência de solidez defensiva. O problema é que o Bahia faz isso de forma muito esporádica, mas muito esporádica. E o time me passa ainda uma sensação meio inerte que me incomoda um pouco. Tá? Acho um time um pouco frio. Exageradamente frio. Vem muito do perfil desses jogadores jovens. Então, essa leva de reforços, ela precisa também, tá? Ela precisa também trazer esse perfil mais experiente, de sentir mais o jogo, de controlar mais as oscilações e as tensões, né, que um campeonato de 38 rodadas trazem. Né? A gente não sente o Bahia como um time em crise. Né? A situação é um pouco... Tudo muito tempo, paciência, as entrevistas dos jogadores são nesse sentido, as entrevistas do treinador são nesse sentido. Né? Há uma camada ali de falsa tranquilidade, eu vejo dessa forma muito grande. Tá? Mas é isso. Fala, Pedro. E só falar aí, você falou de crise, né? O cenário na Fonte Nova, no último jogo contra o Cruzeiro, já foi um pouco mais pesado. Já houveram críticas mais contundentes, até antes de começar o jogo, a Renato Paiva. Já são 8 jogos sem vencer, afinal de contas, né? Claro que nesse meio tempo teve até classificação na Copa do Brasil, mas 8 jogos sem vencer, com tabela complicada daqui para frente. Então, há uma tendência ali de um aumento de crise nos próximos jogos, até com a possibilidade grande de entrar no Z4, que a gente sabe que em termos de ambiente isso pode ser complicado. E eu acho que isso pesa assim, negativamente
no momento do Bahia, para colocar ele num nervosão mais à direita ali nesse momento. Agora, eu acredito muito que as contratações elas vão vir, de fato, para levar, até porque se a gente parar para analisar as contratações que foram feitas ali já próximas ao início do Brasileiro, perfil, né? já tinha isso, você trouxe o Vitor Hugo, você trouxe o Ademir, já eram jogadores que poderiam elevar o perfil do elenco. Mas tudo é assim, você não tem um insider lá no Bahia que fala assim, tipo, você não sabe agora, tipo, essas contratações têm esse perfil. Aí das próximas 5, quantas serão nesse perfil? De repente só uma, porque eu já considerava, ninguém sabe exatamente a estrutura, só quantos jogadores de perfil mais formado, jogador mais que não é para de revenda, é um jogador mais para compor o time, para dar estrutura, para a espinha dorsal do time. Você não faz ideia exatamente quanto vai isso. Não se fala muito dessa forma. Assim como a gente pega elementos de falar, algumas das últimas contratações já foram assim. Mas, de repente, a gente pode pensar isso lá dentro, já foi muito desse tipo, tá? Tem que voltar a ser jogador novo de novo. Quem é que sabe? Ninguém tem essa palavra. É meio no escuro, tá ligado? Assim, eu não consigo dizer que dos próximos reforços todos serão rodados. Eu não vejo nenhum. Eu não vejo que o fato de já ter contratado 2 ou 3 assim, que isso dê sustentação para dizer, os próximos serão assim também. Eu não acho que eu concordo. Eu concordo. É uma incógnita, de fato. Eu acredito que seja, até pelo momento do clube, a necessidade. Que algum seja, que pelo menos um seja, né? Sei lá. Eu acho até que mais. Eu acho que mais do que isso. É um sentimento. Mas, de fato, concordo, assim, que é uma incógnita, assim, né? Não dá pra gente cravar. É isso, tá? Lá, antes da primeira rodada, a gente colocou que o Corinthians brigaria por uma vaga na Libertadores. E o Corinthians tem a mesma pontuação do Bahia. Hora da ré. A ré é de uma casinha ou ele vai bater lá no vermelho, onde ele está hoje, né? Quase na zona de rebaixamento? É 2. Eu acho que é 2. Ora, é o campeonato todo ali. A ré foi grande. Olhou para trás, meteu a ré e acho que acelerou um pouquinho. Porque quando eles acionaram o Luxemburgo, muita gente achava, pô, Luxemburgo, velho, assim, para esse momento parece ser boa escolha, não. E aí, de uma certa maneira, o Corinthians até demorou a vencer a primeira com o Luxemburgo. E foi. O pessoal foi meio que aceitando, não, ele fez um bom jogo contra o Flamengo e tal. Aí veio a vitória dentro de casa, conseguiu eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Aí depois veio o fumo na Libertadores, né? Assim, praticamente já estava virtualmente eliminado ali na Libertadores. E aí veio a derrota. Até para o América Mineiro, que vai ser o próximo adversário na própria Copa do Brasil. Eu tenho, assim, eu acho que ele é, no momento, nervosão. De todas as equipes que a gente já citou até agora, é a que tem mais potencial de ficar mais longe do caos, né? Assim, de até o final do campeonato escapar. Mas eu vejo o Corinthians hoje, o elenco, sabe? Assim, claro, eles vão contratar aí, como a gente já falou aqui das outras vezes, o Corinthians tem esse status, né? De trazer uma peça que é importante, mas até mesmo isso em outros anos pesou muito contra, né? Minha aposta Eu vou ler aqui, vou dar uma dica para vocês. Minha aposta é longe do caos, tá? Minha aposta é longe do caos. Vou dar uma dica para você. Se você quiser ser apressado, você dê seu voto. Vou dar uma dica para Fred. Diego Valença, do Timão, que gosta muito do trabalho da gente. É daqui é do Recife, inclusive, ele. Exatamente. E já ouvi várias vezes o programa da gente. Esteve presente desde aquele... Como era o nome do programa de culinária porque a gente fazia? Pô, ele foi na Kamikado, sei lá o nome daquele programa. Foi lá, gente boa pra caramba. 10 de junho, 5 dias atrás, tá? Podchef. Teve isso, foi? Teve isso, João. Já teve. Era divertido. Os caras... Foi legalzinho. Era retado. A comida era para ter mais, mas isso aí fica aí outro momento. 10 de junho, ele escreveu: o contexto do Corinthians fede a rebaixamento. Mas vamos torcer para eu estar errado. Esse cara, tem um componente torcedor aí também que a gente tem que desconsiderar. Não, ele traz muitos comparativos. Vou até baixar aqui. Ele faz altos comparativos, inclusive com 2007, quando o Corinthians caiu.
Pô, aquele Corinthians era bem pior. Mesmo esse Corinthians de hoje sendo ruim, mas aquele era bem pior. Era bem pior. Era Betão. Só, é claro que tem a visão de um cara do Corinthians, mas eu só dei uma tweetada. Veja, é um cara que está alertando isso há muito tempo. Tipo, ele tá falando isso, ele bate. É porque, Cássio, uma coisa do Corinthians, até você procurar aí o que ele escreveu, já há muito tempo o Corinthians está usando essa justificativa de 8 de junho. 8 de junho. Não sei se de alguma forma isso pode decepcionar quem me conheceu através do Corinthians. Mas eu tenho tentado me afastar um pouco. Tenho me sentido bem assim. Infelizmente, esse atual Corinthians maltrata demais. A turma tá... Veja só, a turma tá puxado, velho. Tá puxado. Mas eu acho que já é de um bom tempo isso. O próprio Cruzeiro, antes de ser rebaixado, antes de descobrirem os problemas do Cruzeiro, ele já não jogava essa bola toda, não. A questão é porque o Mano Menezes, na época, conseguiu o time sempre ser campeão da Copa do Brasil e disfarçava campanhas bem medíocres no Campeonato Brasileiro e até atuações pavorosas. O Corinthians, a gente sempre cita isso, o Corinthians jogando na arena dele é muito forte. O Corinthians, quando joga fora, é uma das equipes mais fáceis de ser batida. 0-15, né? Robin BR trouxe aqui. Meu irmão, o Tarcísio deu uma buscada aqui, que se ele tiver certo vai ser foda, Fred. Ele tá dizendo que o nome não era esse, não. Cozinhando o jogo, é porque tinha... Fred errou o nome, eu acho que o nome era que Tarcísio falou. Cozinhando o jogo. Cozinhando o jogo. Não. Mas a gente usava a marquinha Podchef também, mas eu acho que era cozinhando o jogo mesmo. Na kamikaze. Mas essa questão do Corinthians fora de casa digamos, é a parte onde entra nesse nervosão de maneira bem categórica. Mas o fator mando do Corinthians, apesar de não ter vencido, né, na Libertadores, os 2 jogos em casa, e vai ter agora, né, para tentar pelo menos ir para a Sul-Americana, basta o empate para o Corinthians ir para a Sul-Americana, eu ainda vejo o Corinthians tendo esse fator a favor dele, porque passou vários treinadores lá bem questionáveis, e conseguiram. Para mim, o Luxemburgo não é um treinador hoje, nesse momento, um treinador tão confiável, e eu acho que o Corinthians, uma hora ou outra, pode acabar trocando um treinador, trazer um Guto Ferreira, que se encaixaria muito no que é o Corinthians, né? Time que joga fechado, joga para aquele 1-0, do jeito que o Guto... Não sei se o Corinthians pensaria no Guto Ferreira, mas que tem o estilo de um Guto Ferreira, historicamente tem. Mas eu acho que o Corinthians é nervosão, mas com esse potencial do mando de campo ser determinante para escapar. Um debate que eu via hoje sobre o Corinthians era sobre o que fazer com as luvas lá da Liga, né? Que podem surgir. Pode ser que essa luva seja recebida pelos clubes esse ano. Aumentar a dívida. E... Subiu o bilhão. Mas ao que tudo indica, a diretoria do Corinthians pensa em utilizar boa parte desse dinheiro em contratação. A galera lá tá muito ligando para pagar dívida, né? Vocês viram. Vou deixar o parênteses aqui. Se o Sport fizer... Eu não estou dizendo usar esse dinheiro para fazer contratação. Não é isso não que você pode usar. Mas é usar boa parte desse dinheiro para isso. Quase não vai pegar. Se o Sport... Cada clube é uma situação. O clube que está bem pode usar isso realmente para se reforçar. Mas o clube está lascado. Se o Sport, por exemplo, fizer isso, vai fazer uma cagada monumental. Porque o volume de dinheiro é muito grande. Assim, é uma chance... E nem acho que o Sport vai fazer, porque está tendo uma recuperação judicial justamente para tentar abater as dívidas, ter o deságio e pagar. Mas esse lado do Corinthians é porque muitos times vão fazer isso. E é mais uma vez aquele bonde que passa. Aí sabe o que acontece? O Corinthians vai fazer isso para ser o reforço. Sabe o que vai acontecer? Vai contratar os mesmos jogadores que sempre contratou pagando o dobro. Porque isso vai simplesmente ser um mercado inflacionado. Ele não vai gastar uma montanha de dinheiro para trazer reforços melhores. Ele vai gastar um montão de dinheiro para trazer o mesmo nível de reforço que trazia antes, que foi exatamente isso que aconteceu ali em 2016 e 2017, quando teve a renovação daquele contrato, que aí todo mundo pegou as luvas, o Sport pegou, o Bahia pegou, o Vitória pegou, e o mercado disparou. Passou a ser normal ter o time titular todinho ganhando 6 dígitos. Todo mundo ganhava 100 mil, 150 mil, e não era dessa forma, inflacionou, sem que o nível técnico tivesse acompanhado. Então, já estou pegando o dado do Corinthians, mas... Como eu estou vendo que eu estou assim, com uma sensação de que muita gente vai fazer isso e muita gente endividada, reforçando. Quem não é endividado já está com o CT pronto, tá? Ou seja, só pode investir em reforço que faça isso. Mas para quem não está, é uma cagada no sentido de fazer besteira mesmo muito grande. E só para dar perdeu uma grande chance, né?
Eles compraram o Barleta, aquele destaque do São Bernardo, e parcelaram em 11 vezes, velho. 11 vezes, assim. É surreal imaginar que um Corinthians não for um jogador caríssimo, não é aquele jogador que, por exemplo, eles pagam 1,5 milhão no Yuri Alberto. 1,5 milhão por mês no Yuri Alberto. Assim. Mas é exatamente, coisa que o São Paulo fazia até um tempo atrás com o Daniel Alves e tal. O Flamengo, para começar a fazer um salário desse tamanho, o Flamengo passou anos e anos ali se ajustando. E hoje aí não dá para um time que está devendo, o que sempre deveu, tentar ir nessa onda. Não vai acompanhar. Por isso que hoje em dia não tem ninguém para quase tirar o Marinho para pagar o mesmo valor que o Marinho está ganhando no Flamengo e tal. Enfim, mas eu vejo o Corinthians pode utilizar esse dinheiro para se reforçar, pode, mas pode até dar certo agora nesse campeonato, mas dando certo ou não dando certo, é algo que mais para frente possivelmente vai virar um problema. Só para deixar claro, tá? A votação. Eu voto diferente de vocês, tá? Longe do caso. Porque eu projeto, eu acho que isso aqui não é para dizer onde está hoje, porque senão é só botar classificação. Eu acho que o Corinthians não vai correr risco de rebaixamento, não. Por tudo que foi falado aqui, inclusive, eu coloco longe do caos, mas fui sozinho, né? Pedro, eu não. Eu fico ali na dividida, mas eu vou de nervosão. Então, Alan, coloca ele ali. É mais para cá. É mais ali do bloco. E até pensando também no critério que eu utilizei com o Bahia. Momento atual. Momento atual, para mim, é bem nervosão mesmo. E acho que o Corinthians, ele por esse grau assim de descompromisso... Esse América está mal posicionado. Não tá mas vamos lá. É pro bloco. É bloco. Para mim, o Corinthians deveria ser o primeiro time daí. Também o primeiro time. Mas eu não sei se o Goiás, se a gente for assim, o Goiás também, eu acho que o Goiás não seria o primeiro. O Cuiabá tá na frente do Goiás. Geralmente a gente coloca pela ordem, mas ok, vamos pro bloco. Mas se Alan quiser ir mexendo aí na ordem, pode ir mexendo. Tá pedindo ele muito. vai mexendo dentro dessa coisa. Porque assim, vamos lá. O piloto é novato. Isso. Mas vamos em frente, tá? Pronto, tá bom assim. Tá bom. Vamos lá. Eu vejo, só para concluir rapidinho o Corinthians, eu vejo o Corinthians fazendo mais loucuras que o Bahia, assim, nessa comparação. Tipo, sem dúvida. Vai, Deus, já é de o Bahia vai ser uma contratação mais pés no chão, mais dentro da realidade. Gerando problemas futuros, Corinthians. Mas é isso. Eu vou trazer agora o Fortaleza para o debate, e junto ao Fortaleza eu já falo que é o último time que a gente vai fazer uma análise minimamente mais aprofundada. Tá? Os demais a gente apenas reposiciona porque Felipe e Celso já estão na agulha aí para trazer uma visão, né, dessa vitória do Santa Cruz. Eu lembrei agora que ainda tinha o Santa Cruz ainda, porra, nesse programa. Caramba, vamos acelerar, pelo amor de Deus. Bora. Mas a hora do Fortaleza, agora cabe um debate maior, tá? Eu acho que o Fortaleza está exatamente onde a gente projetou. Eu acho que ele faz o campeonato... Apesar de que na época tinha foi 3-2 na época a escolha. Foram 3 longe do caos e 2 para a luta pelo G6 na época. Exatamente. Agora eu acho que está mais para longe do caos, mais consolidado, né? Exatamente. Era o que eu já imaginava. É isso? Como é que você encaixa, Minhoca, esse momento? Que não vive um bom momento nesse atual, né? Nas últimas rodadas tem castigado um pouquinho, né? Assim, às vezes as justificativas do Fortaleza, que algumas são plausíveis, como o desgaste, acontece, né? O próprio Sport, a gente falou isso, a gente falou da Série B. No caso, a venda do Moisés é uma perda significativa e tudo mais, ainda está tentando buscar essa reposição. Tentou Savarino, aliás, Savarino está sendo disputado aí não só pelo Fortaleza, e tá difícil, porque o Savarino ganha muito dinheiro. E aí é onde entra aquela questão, né? Porque a partir do momento que o Fortaleza tem muito dinheiro agora, basicamente para trazer uma peça, a reposição, porque quando você olha o contexto do Moisés, o Moisés era um jogador que ele comprou por 3, ele vendeu por 25. A partir do momento agora, a maior compra dele, que foi o Kaiser e o Caleb, que veio esse ano por 6 milhões, eu acho que o Fortaleza é capaz de fazer o maior investimento dele em um atleta depois da saída do Moisés. Acho que vai chegar na casa dos 9, 10 milhões, se não for mais, até porque o Savarino estava nesse patamar, né? Eu vejo que o futebol do Fortaleza caiu de rendimento nos últimos jogos, muito porque o setor ofensivo e o setor de meio de campo
parou de render. E aí jogadores importantes como o Caio Alexandre, o próprio Caleb, Lucero caiu muito de rendimento, né? Algumas coisas o Vojvoda ainda está muito preso com determinados atletas que têm a importância no elenco, como é o caso do Tinga, e o Tinga vem fazendo uma temporada muito ruim, e muitas vezes ele não entender, e para mim é um dos jogos, né, desses 10 primeiros, que eu acho que o Fortaleza pensou muito errado de não entender o jogo, que foi o jogo do América Mineiro. Ele sai atrás do placar, ele consegue o empate, e a primeira coisa, após conseguir aquele empate, era o Fortaleza deixar o América Mineiro tá com a bola, ficar nervoso, era ele que precisava da vitória, mais do que o próprio Fortaleza. E aí, como o Fortaleza vinha de 3 jogos sem marcar, né, não tinha marcado contra o Grêmio, não tinha marcado contra o São Paulo, contra o Grêmio e contra o Palmeiras, e aí essa necessidade da urgência não fez o Fortaleza entender como ele próprio saiu daquela situação do ano passado, que é, tipo, às vezes você precisa fazer um jogo mesmo precavido, sabe? O jogo contra o Botafogo foi pavoroso, pavoroso. Você olha o time do Fortaleza, você não consegue imaginar que é o mesmo time que bateu o Fluminense. Fortaleza fez a melhor atuação da temporada, que foi contra o Fluminense, fazendo o Fábio ser o principal jogador, e fez uma partida ridícula contra o Botafogo. Assim como já tinha feito no próprio jogo contra o Mérida, que foi muito mais ali uma questão, acho que de subir no salto ali e não levar o jogo com a devida seriedade. Então, para mim, esse Fortaleza, agora com 2 competições, a gente, assim, o começo do Fortaleza agora, depois dessa pausa, vai ser uma sequência pesada, né? O Cruzeiro fora, que é um adversário hoje considerado... A sequência é muito pesada, pô. Aí Atlético Mineiro em casa, vai para o Chile para enfrentar o Palestino, depois já pega o Flamengo no Maracanã, e aí tem o depois... Atlético Paranaense no Castelão. O Atlético Paranaense. Claro, os jogos aqui contra Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que ao mesmo tempo, para o Fortaleza, essas viagens pesam muito, para os adversários, quando vem para cá, sempre fica sendo aquele pensamento, vale a pena a gente levar todo mundo para enfrentar o Fortaleza, entendeu? E aí, como o Atlético Paranaense... A vantagem, a gente fez no Agamenon ontem, né? O maior voo que existe no Brasil, né? Em duração é o de Porto Alegre até Fortaleza. Isso vale, porra, são viagens muito mais longas, né? Sim. E às vezes Fortaleza ele é meio que, abre aspas, beneficiado por uma quantidade boa de time reserva jogando, né, no Castelão. Sim, já aconteceu em outros anos Fluminense isso, né? Esse ano, né, já. O próprio Ceará, no passado, contra o próprio Atlético Paranaense, estava muito mais focado na Libertadores, e o Ceará não aproveitou o jogo contra o Atlético Paranaense. Só que eu acho que o que aconteceu com o Fortaleza nas últimas partidas foi uma questão já de o time extenuado, assim, sabe? Não conseguia nem mais pensar direito jogado. Foi o jogo de maiores lambanças, assim, o Tinga errando no lateral, o Caio Alexandre pisando na bola, o Lucero dando um gol pro Tiquinho Soares, num pênalti defendido pelo João Ricardo, assim, ele meio que dá a bola de novo pro Tiquinho Soares fazer o gol no rebote do pênalti. Então, eu acho que pode ainda ter uma mudança. Só que é um time que eu acho que pode ter, nessa volta da pausa da data FIFA, possivelmente tendo uma queda de aproveitamento. Ainda temos que esperar um pouco como é que vai ser isso, mas é natural imaginar que esse começo do Fortaleza possa fazer até essas equipes que a gente acabou de citar, algumas delas até possam passar o Fortaleza. O Cruzeiro hoje é uma equipe que está igualada com o Fortaleza. O Fortaleza tem muito empate. E às vezes, para quem quer permanecer numa Série A, empate está ok. Você ir somando ponto aqui, ali e tal, faz uma campanha ali de segunda parte da tabela, ali pegando uma Sul-Americana. Agora, como a expectativa do Fortaleza, né, para muitos mesmo assim, não é só a gente que acompanha o Fortaleza muito próximo, mas nacionalmente o Fortaleza vai estar brigando por, quem sabe, até um título de Sul-Americana. Fortaleza vai disputar na primeira parte da tabela, pode gerar uma expectativa abaixo disso que muita gente projeta. Por isso que quando eu citei, na época, né, quando a gente fez o guia, o Fortaleza longe do caos, era já imaginando essa situação até mesmo de oscilação. Mas tem potencial também, quem sabe, brigar mais em cima, quando agora não vai ter mais Copa do Brasil para dividir as atenções. Esse mês de junho e julho, para o Fortaleza, ele vai ser bem tranquilo. Quanto, obviamente, a jogos, né? É isso. Então, Alan, pode deixar o Fortaleza no mesmo lugar em que estava quando das projeções iniciais da gente. Tá? É um time que... Até aqui, a dança que ele fez foi para cima, não foi para baixo. Ele não fez Nesse uma dança para baixo. Só Fortaleza e Bragantino estão rigorosamente na mesma posição. Né?
Exatamente. Apesar de. Não, tem o Cuiabá, né? Que a gente deixou na posição. Não, mas ali. Mas veja só, mas aí era um bloco só. A gente já não é a mesma posição que a gente tem 3 blocos aqui no Nervosão. E na anterior era um bloco só, né? Mas eu diria que o é um bloco só, mas ele em último e tal. Então tem. Eu acho que o Cuiabá tá no nosso contexto, tá? Vamos reposicionar os times que não tem muita discussão, tá? O Atlético Mineiro segue na briga pelo G6. Ou alguém acha que ele sobe para a briga para o título? Não, para mim ainda é G6. G6. Então, Alan, pode abrir o G6 ali com o Atlético Mineiro, tá? O Grêmio segue também, né, na briga pelo G6. Sim, teve uma oscilaçãozinha, melhorou. Mas a curva dele é para isso, né? O objetivo do campeonato é esse. Tá? Pode colocar o Grêmio lá também, Alan. E eu pergunto se o Inter, que largou mal e começa a reagir, não só no campeonato como na temporada, ele também segue ali naquele bloco de trás da briga pelo G6. Não. Para mim entrou fortemente agora. Os caras contrataram o Ener Valencia, que eu acho que é um jogador que é capaz de sobrar no Brasil. O cara mete muito gol, muito gol. Então a gente aproxima o Inter, né, do Grêmio. Do Grêmio, eu colocaria. Eu também acho que eu já defendo, acho que é um time que vai. Apesar de ser muito fã de Mano, mas você tem um jogador com esse potencial de fazer gol a todo jogo. O Atlético Paranaense segue por ali, né? Na mesmo lugarzinho dele de sempre. Tem. Tatuado. Esperando a vaga dele. Tatuado. Então, Alan, pode colocar ele ali. Não, mais pra cá, no mesmo lugar que ele estava na arte antiga ali. Aí, e se cair por longe do Carlos, é porque tá bem na Libertadores. Ou na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense é isso. Então, trabalha para chegar na frente. O Atlético Paranaense nos últimos anos não chega em novembro no banho-maria, não. Nem a pau. Agora, os 5 times que restam vai ter que ter algum debate. Thiago Minhoca. O São Paulo era um longe do caos ali no meio do caminho. Esse time subiu para a briga pelo G6? Não subiu. Eu acho que muita gente tá... O Dorival tem um comportamento como treinador, às vezes, que o pessoal acha que ele é um técnico muito, muito acima tecnicamente. Eu acho que ele é um bom treinador, arruma casa como poucos e tem uma maneira muito serena com que o elenco dele ele não fique de maneira desestabilizada. Porque é só pegar o caso do Ceará do ano passado, né? Quando ele chegou no Ceará e quando ele sai do Ceará. Olha como era o elenco do Ceará e como ficou o elenco do Ceará depois. Olha como era o elenco do São Paulo antes, né, com o Rogério Ceni, e quando entra o Dorival. Olha como era o elenco do Flamengo naquele momento ali do Paulo Souza e como ficou o elenco do Flamengo após chegar o Dorival. Então, ele sabe tranquilizar o ambiente. Não a ponto de brigar no G6, até porque a gente já colocou 4 aí, entendeu? E eu acho que o São Paulo, ele pode até, como ele ficou, né, uma parte ali na primeira tabela, mas eu acho que também vai ter uma questão de foco ali com a Sul-Americana. Eu acredito que o São Paulo é longe do caos. Assim, eu acho que pode até ser no final, mas para estar no mesmo ritmo, e eu não acho que tem jogador tão diferencial assim, né? Tem alguns jogadores ali que são importantes, mas não tanto. Tanto é que o Luciano pode sair. O próprio Dorival, né? É bom lembrar. Tem essa especulação aí do treinador da seleção brasileira, que ainda estão tentando a questão do Ancelotti, mas se der, vamos acabar com o Ancelotti, vamos trazer um brasileiro mesmo. Aí pode ser que ele saia do São Paulo. Então, para mim, ainda é longe do caos. Não consigo ver o São Paulo entrando nessa briga direta, não, pelo G6. Alan, coloca o São Paulo ali ao lado do Fortaleza, tá? Aí ele já se aproxima mais do Fortaleza, sai daquele meio, tá? E aí eu pergunto o seguinte: a gente tinha 3 times na briga pelo título. O Palmeiras, obviamente, segue sendo o maior candidato ao título, então, Alan, pode deixar o Palmeiras na mesma posição que ele estava. Tá? O Flamengo vem numa reaproximação boa pelo elenco que tem, potencial que tem. Para mim, segue sendo forte candidato ao título. Tá? Então, pode deixar o Flamengo no lugar dele também. Sem dúvida. O Fluminense perdeu essa passada, né? Eu não consigo ver o Fluminense indo buscar esses 2, não. Luta pelo G6. Luta pelo G6, né? Não ganha mais de ninguém. Se a história... Eu acho que o que o Diniz conseguiu fazer foi um bom time titular, sem tantas peças
Claro, não tem time no mundo que consiga fazer equivalência, né? Titular com reserva. Mas quando teve que girar o elenco, o Cano demorou, acho que vários jogos aí para voltar a marcar gols. É uma equipe que luta pelo G6, mas eu não acho que para título. Acho que até capaz de focar mais agora na Libertadores e tudo mais. Isso. Né? Então o Fluminense cai aí para a luta pelo G6. E próximo daquele bloco ali de Atlético, Grêmio e Inter. Isso, totalmente. Faz parte desse bloco. A minha única discordância nesse bloco é o Inter, que eu fui voto vencido, eu sei, mas tipo, para mim ele estaria ali mais próximo do Atlético. Porque aí vai lá, concordo que a Valência é uma contratação gigante, mas o Inter me pareceu pior do que eu pensava nesse campeonato. Porque é Mano, né? Assim, Mano não dá para também achar que vai fazer bons jogos. Terminamos. Não, pô, peraí. Aí Pacini fica com raiva. E este glorioso? Sinceridade. E este glorioso Botafogo? Sinceramente, luta pelo G6. Para mim é briga pelo título. Sério mesmo. Não, vamos voltar. Eu acho que luta pelo G6. Ó, vou colocar um argumento. Uma coisa que aconteceu com o Botafogo que eu não esperava é ter um mando de campo muito relevante. 6 jogos em casa. O gramado novo. 6 vitórias. Muito bonito, inclusive. Muito bonito o gramado. Um gol apenas tomado. Tem usado muito o fator mando de campo muito a seu favor. Muito a seu favor. E aí, por que eu ainda destaco o fato de talvez brigar por esse título? É a melhor equipe do Brasil? Para mim, não. Mas, tendo o Flamengo, tendo o Palmeiras, e aí Fluminense, mas meio que tentando dividir isso com Libertadores e Copa do Brasil, eu acho que isso pode fazer o Botafogo parecido com o Arsenal, lá no campeonato inglês, que até chegou a perder o título, entendeu? Eu acho até que é capaz do Botafogo ficar próximo desse título e deixar escapar esse título tal qual o Arsenal deixou escapar. Mas é aquela coisa, eu não coloco o Arsenal no inglês, a mesma coisa do Botafogo. Ele não tem obrigação de ser campeão brasileiro, mas eu acho que ele tem possibilidade real de brigar por esse título. Até Pacini apareceu aqui. Já é bem capaz de Felipe Assis aparecer. Mas vê só. Pedro, nosso sistema já fechou ou ainda funciona? Ainda tem funciona. Inclusive, eu fui verificar aqui as equipes que chegaram ao 10º jogo com 24 pontos. E adivinha quem é? O Botafogo. Botafogo 2007. Que terminou, sabe aonde? Em nono. Terminou em nono. Em nono, né? Era o melhor mandante na 10ª rodada. E aí tem até uma diferença. O Botafogo ele tinha um jogo adiantado a essa altura do campeonato. Então, na 10ª rodada, se a gente considerar as rodadas ali certinhas, ele tinha 21 pontos. Só que como ele tinha antecipado o jogo, os 10 primeiros jogos do Botafogo, ele chegou a 24. E era o melhor mandante da competição. Tinha um mando de campo forte também. Era o melhor mandante ali até a 10ª rodada de 2007. Eu não vejo o Botafogo brigando pelo título, não. Acho que o Palmeiras e o Flamengo são infinitamente superiores assim ao Botafogo. Agora coloco no luta pelo G6 ali, próximo ao Atlético Paranaense. Próximo ao Atlético Paranaense para mim. Sim, veja só, uma largada dessa foi do G6, velho. E a G6 é ótimo, pô. Porque a gente tá falando de G6, mas pode ser G4 assim, e tal. Mas assim, brigar pelo título era meio que uma sentença diferente, mas a do Coritiba. A mesma coisa que do Coritiba, tem muito campeonato do Coritiba se recuperar, ainda tem muito campeonato para o Botafogo sustentar um ritmo de pontuação que Palmeiras e Flamengo sempre sustentam isso nesse momento certo. Eu acho que tem muito campeonato ainda. Agora, o começo já é excepcional para que ele não saia daí para longe do caos. Não vai ser isso. Vai ser uma campanha de Libertadores. Tem um de vitória na Série B. Uma campanha de Libertadores. Alguns elementos ali que você coloca mais interrogações, mas eu acho que ele luta pelo G6. Eu não acho que ele vai desabar a ponto de perder o pique, inclusive, para essas equipes imediatamente abaixo dele, que são mais fortes que ele, tá? Essas equipes imediatamente abaixo do Botafogo, Atlético, Grêmio, Inter, Fluminense, são mais fortes que o Botafogo. Mas o Botafogo está encaixado e vai no embalo. O embalo sempre ajuda aí. Tá? O embalo sempre ajuda aí. O Botafogo, enquanto for surfando esse embalo, os sonhos vão tem juntos. Goleador, né? Tem uma zaga muito boa.
Adrielson e Vitor Cuesta. Gastaram fortuna, né, em Adrielson. O Perry tá jogando muito bem ali no gol. Muito assim. bom goleiro, muito bom então, goleiro. Quando você olha assim, é um time bem arrumado, entendeu? Assim, claro, vai precisar de elenco, né? Não é só o time titular. Um jogador como Adrielson e de presente, sem R$1, é inacreditável, né? E aconteceu de novo. Resolveu, né? Resolveu com o Fábio aí. De Adrielson, a chance do Sport ganhar dinheiro é ele ser vendido e pegar o percentual da parte de clube formador, né? Rapidinho, só para eu... Adrielson é diferente só para dizer que o caso de Adrielson é diferente de Juba, tá? Bem Juba não vai render nada ao Sport. Adrielson, o Sport vai ter que pagar ainda, porque ainda terminou a saída. Não é que não rendeu nada ao Sport, rendeu uma ação contra o Sport. Assim, uma ação milionária, na verdade, o Sport talvez. Mas aquela ação era mais para o Sport também, não. Veja só. Uma briga pela outra ali. Não está um pelo outro, não, Fred. Desculpa, assim, não é mínimo, não é só isso, não. Não, porque ele cobra futuros, ele cobra questões futuras ali. Mas só para deixar. Mas não tem a ação deixou de existir? Não, eu só Então queria deixar claro um ponto que é o seguinte. Diferente de Juba e Adrielson, tem outra diferença também que é a seguinte: Adrielson era muito promissor. Juba não era, né? Juba deu um cavalo de pau aí na carreira dele. Adrielson sempre foi muito promissor. Fala, Pedro. E Juba ainda pode render, né? Sobre Adrielson foi o primeiro jogador da história de Pernambuco a ser convocado para 3 categorias diferentes da seleção de base. Sub-17, Sub-20 e até Sub-23. Não, e teve o corte agora. Pelo Sport. No caso, assim, por um time de Pernambuco, tá? Estou dizendo assim. Por um clube de Pernambuco, um cara se dá base. Já tinha acontecido o cara ser Sub-17, Sub-20 e tal, ele foi por 3 categorias diferentes. Ou seja, o cara vive na seleção brasileira há muitos anos já. Qual foi o zagueiro da seleção que foi cortado? E muita gente falou assim, não, tem que levar Adrielson, pô. Zagueiro, é jovem e tudo mais. Era um debate nacional e tal. Pedro? Eu só queria apontar o seguinte, eu falei do Botafogo ali, que era o único com 24 pontos, mas eu tô falando de 24 pontos exatamente, tá? Tipo, teve gente com mais. Alguns tiveram mais, né? Claro. Alguns chegaram na 10ª rodada com mais pontos. Exatamente 24 foi só o Botafogo. E sobre Juba, rapidinho também, já que vocês comentaram foi aí. lindo cortado, tá? O pessoal do chat aqui, Gustavo, Obin, explicaram. Beleza. Sobre Juba, alguns meses atrás, talvez, eu cheguei a falar que era essa negociação de antecipação da vinda dele. O Bahia eu via como muito difícil, porque o Bahia não ia fazer loucuras para antecipar a vinda de um jogador que, em tese, chega em setembro. E o Sport também não ia abrir mão, né? Hoje já consigo visualizar um cenário um pouco mais favorável a essa antecipação, porque o clima de Juba no Sport já não é mais o mesmo de 1 mês, 2 meses atrás, e também porque o Bahia sofreu muito com lesões e o desespero aumentou, né? A vontade, a necessidade de reforçar o elenco hoje é mais alta e faz com que o Bahia possa abrir mais a carteira. O Bahia teria que abrir a carteira, porque ao mesmo tempo o Sport sinalizou, talvez se ele tivesse sido campeão do Nordeste, sabe, tivesse uma espécie de gratidão, tal, fim de ciclo. Uhum. Continua achando a negociação difícil, mas obrigado por tudo, mas ficou com a sensação de dizer assim, ó, vamos até o fim para que possa entregar, né, mais, tal. Sport muito fechado quanto a isso, mas enfim, cenas do próximo capítulo. Botafogo, Alan, luta pelo G6. Fui voto vencido. Viu, Pacini? Mas não esqueça o meu voto, Pacini. Agora, as pessoas vão pegar esse print e vão considerar a ordem. Então, o Botafogo talvez fosse, nesse momento, na frente do Atlético Mineiro. Eu não acho, não. Ou, veja, ele é o último dessa fila. Eu acho colocado. Ele é na frente do Inter. Acho que ele é na frente do Inter. É na frente do Inter. E do Fluminense também. Né, não sei, eu já não sei. Eu botaria primeiro Fluminense, depois Botafogo. Não tem curva de diminuir tanto o ritmo. O Fluminense está com problemas físicos, perdendo jogador importante, sem encaixe. Veja só, a remada do Fluminense para buscar o Botafogo já está a médio prazo. Já. E o Atlético Mineiro está sem treinador, né? Aí também não você fala o seguinte, vai na Bet Nacional e aposta no Botafogo, todo jogo. Mas fica sendo o bloco aí. E aí, quem quiser questionar depois a ordem aí... Mas já foi importante para ficar internacional, para não ser o cara da rabeira, porque aí a turma vai olhar já, é o último, não é o último, tá ali no meio, tá no Buruçu ali.
O Atlético Paranaense vai terminar na frente dos dois.